Recording in progress. We all hope to age gracefully so we can enjoy our later years full of energy, vitality, and good health. But so often, with age, our bodies start to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy, skin, healing and recovery time, sleep, it all just seems to go downhill. Unless you're using LifeWave. Since 2004, LifeWave has been delivering its amazing life-enhancing technology to people across the world, always helping the body do what it was designed to do, only better. And as it turns out, the best was yet to come. David Schmidt, our founder, creative force, and world-class inventor behind LifeWave technology, has recently achieved something in the field of regenerative science with a single LifeWave patch that researchers worldwide, spending years and billions of dollars, could not. Introducing LifeWave X39. The world's first product ever to activate stem cells. A true breakthrough in regenerative science that helps restore our bodies to a healthier, more youthful state in a way no other product can. The secret? By harnessing the power of LifeWave's patented phototherapy, X39 uses light to elevate a peptide proven to signal the activation of stem cells. Think about it. These are the cells that generate and regenerate all the cells and structures of the human body. They're the building blocks for our organs, tissues, blood, and immune system. They also serve as an internal repair system, everywhere. But as we age, stem cells become less effective. Their ability to repair damaged tissue is reduced. In fact, by age 60, they've slowed dramatically. But all that changes when just one LifeWave X39 patch is placed anywhere on the body each day. Instead of older and less effective stem cells, X39 supports the production of younger and healthier stem cells. This amazing level of control over your vitality and well-being was simply not possible, let alone this easy, until now. And the best part? Like all LifeWave patches, X39 is safe, non-invasive, and incredibly cost-effective. Look what people are saying about LifeWave X39. Backed by clinical studies, multiple patents, and 20 years of development, any one of these benefits would be impressive. But X39 is so effective, it can influence everything about your body. How you look, feel, perform, and heal. It's time you experience the power of X39. Live long, live well, live younger. Experience the power of LifeWave today. Bem, então, muito boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma ação da LifeWave. Meu nome é Rui Miguel Coelho. É um privilégio e um prazer poder estar aqui presente com vocês em mais uma sessão. Hoje, uma explicação de produto. Vamos só aqui ver o que é que se passa aqui com o meu som. Só aqui com um pouco de desculpa. Isto é o que faz estarmos todos ao vivo. Ora bem, aqui está ele. Bom, peço desculpa aqui, estava só a interromper aqui o meu som, espero que me estejam a ouvir bem. Façam-me só sinal, por favor, me estão a ver em perfeitas condições, de 1 a 10, se o som está bom, se não há agora interferências aqui de vídeos aqui laterais, que às vezes acontece, estamos todos em direto, trabalhamos todos aqui ao vivo, portanto peço desculpa aqui por esta interrupção, mas a verdade é que todos nós temos aqui uma vida intensa, uma vida que nós tentamos ser o mais produtiva possível, e portanto queria apenas todos dizer hoje bem-vindos. Vamos fazer aqui uma ação hoje especial do produto e nanotecnologia com duas pessoas que eu admiro muito. A primeira, o Dr. José Paulo Pereira, não a primeira por ser a primeira, mas por ser normalmente aquela pessoa que eu referencio em primeiro lugar, por ser a pessoa que comigo começámos aqui nesta jornada já há alguns meses atrás e que tem tão bons frutos tem dado, e também depois uma outra pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas se tornou um irmão de alma e muito próximo, que é o Dr. Otávio Melo, que vou também conhecer, quem não tem ainda a oportunidade de conhecer o Dr. Otávio, que não esteve com ele eventualmente no evento que tivemos em Lisboa, vocês vão perceber o ser humano extraordinário que ele é e, acima de tudo, o grande profissional, que é também cidadão português, agora cidadão
fala de língua portuguesa do Brasil e português também de Portugal. Tem alguém muito especial que tem dois continentes no coração. Não sei como é que ele faz isto, tem que ter um coração gigante e vocês hoje vão também aprender um bocadinho com ele, da experiência dele. Portanto, bem-vindos a todos. Queria muito que vocês tomassem notas. O meu papel aqui é o normal, é aquilo que é tentar ajudar toda a gente, tentar aqui ajudar com questões, tentar mediar um pouco a fluidez da informação. É natural que haja aqui muita informação nova. Queria só perguntar quem é que está aqui hoje com Brand Partner. Quem for Brand Partner, digite para eu saber que é Brand Partner, ou seja, já faz parte daquilo que é a empresa, que faz parte da estrutura, já usa os patches, já sabe o que estamos a falar um pouco, mas quer sempre aprender mais. Portanto, quem digitar estás hoje aqui a ouvir ao vivo e se és convidado, repara na quantidade de pessoas que utiliza a tecnologia que vamos falar hoje e que está aqui de pedra e cal a tentar aprender sempre mais. Com um testemunho, com uma história, com um vídeo, com uma experiência. Eu quero muito dar um grande abraço a toda a nação, a toda a comunidade X89 aqui que nos acompanha. Mas também quero dar um grande abraço a todos os convidados, pessoas que também estão há muito pouco tempo na empresa ou estão a aprender um pouco ou foram convidadas por alguém para entender o que é isto da tecnologia quase é irreal, quase, porque eu quando comecei com o Dr. Paulo Pereira, nós tínhamos muitas dúvidas sobre esta tecnologia porque não a conhecíamos, e às vezes o desconhecimento faz com que nós tenhamos algumas dúvidas, algum ceticismo que é normal. Portanto, se estás hoje aqui a tentar perceber, será que isto funciona, será que este conceito todo faz sentido, então junta-te a uma pessoa como eu, que não sou profissional de saúde, sou uma pessoa, eu digo normal, somos todos na verdade, mas sou um pai de família, sou alguém de economia, trabalho em empresa há mais de 30 anos, trabalho em gestão de marcas e sou um curioso pela vida humana. Curiosamente, eu tenho nos últimos tempos acompanhado muitas histórias sobre biologia solar, sobre evolução, inclusive da própria da fábrica de energia do nosso corpo ou das nossas células, que é a mitocôndria, e hoje, curiosamente, queria só dar uma nota prévia. Eu não sei quem é que hoje teve a oportunidade de ouvir ao vivo a palestra do Dr. David Schmidt. Eu não sei quem é que está aqui hoje e acompanhou online a última conferência do Dr. David Schmidt. Foi exatamente sobre o papel do X39, mais um patch que nós temos que se chama cardosina. Ele começou hoje totalmente diferente de alguma vez ouvi este homem fazer. Ele começou por explicar que ele impregnou em cada patch. Eu estou a usar aqui hoje o meu, vou também tirar para vocês verem. Está aqui o meu patch hoje, esta é a minha prova diária, a minha prova de vida. O patch, o Dr. David Schmidt confessou hoje que foi buscar inspiração à matriz divina para impregnar uma frequência. Ele chama a frequência 156. Não sei quem é que teve hoje, mas se tiveram hoje, coloquem-se aqui hoje. Eu ouvi o Dr. David Schmidt, porque ouvir este homem ao vivo ou online em direto é para mim, é um motivo de festa. Eu paro tudo. Eu estive hoje a ouvir atentamente, tirei vários print screens do que ele falou, mas há uma coisa que para mim foi particularmente interessante. Foi ele mencionar a Bíblia, e peço perdão a quem não é crente ou que eventualmente não acredita nestas coisas do espírito ou divino, ou que não gosta de religião, está tudo bem para mim, não há problema nenhum. Ele usa a Bíblia como fonte de inspiração. Aliás, ele diz que foi a 39ª vez que a Bíblia o inspirou através de uma passagem na parte 2 do Antigo Testamento. Eu vou dizer isto porque foram as suas palavras dele, não são as minhas. E ele explica uma coisa que para mim é interessante. Ele dizia, quando o homem original, o Adão, se tentou pela árvore do fruto proibido, havia ao mesmo tempo a árvore do fruto proibido, mas também havia a árvore da vida. A árvore da vida é uma árvore que ele dizia que tem um código. Quando ele traduziu em hebreu a árvore da vida, o código que veio, o código divino foi 156, 156. Curiosamente, foi a frequência que ele usou para codificar as nanocristais orgânicos para ele poderem produzir a frequência que nos consegue elevar o peptídeo. Portanto, não há coincidências, como ele diz. Então ele estava à procura de milagre de elevação de vida, para nós podermos viver mais anos, para podermos ter mais performance nas nossas células. E eu acredito que este homem tem alguma inspiração. Eu, cada vez que o ouço, há qualquer coisa ali diferente na magia, na aura dele, e ele hoje fez uma coisa que nunca fez. Foi explicar a origem de como é que ele se inspirou para conseguir fazer isto. Isto está aqui. Um simples patch do Dr. Paulo Pereira, que já vos vou apresentar, disse Miguel, é impossível que esse patch faça tanta coisa. Não concebo na minha mente, com quase 30 anos de prática, que isso faça tanta coisa. O que o David Schmidt explica é que ele conseguiu sintetizar uma fórmula, eu chamo-lhe a fórmula divina, que foi buscar esta passagem,
O número é o 156. Há pessoas que eu sei que são muito boas em numerologia, eu gosto de números, mas é por causa da economia e da matemática dos números. Ele foi buscar esta inspiração divina da numerologia, o código para conseguir inspirar este número chamado 156. Ele diz que é a frequência que consegue alterar a performance da nossa mitocôndria para nós podermos durar mais anos. Então isto para mim é uma coisa que eu não sei explicar, mas eu estava absolutamente grudado, ligado ao ecrã, para vos dizer, foi algo extraordinário hoje. Porque ele fez uma coisa totalmente ao contrário, ele usou muitos papers, ele usou o Chitinov e o Carnosina para explicar como é que nós podemos aumentar a nossa própria, o nosso sobrepoder e ultrapassar as limitações do corpo humano para vivermos mais anos. Eu recomendo, quem não viu hoje, volte aos arquivos da empresa e que vá buscar especificamente esta gravação. Para mim, uma das mais importantes que eu já ouvi. Portanto, eu quero dizer hoje, eu estou muito inspirado hoje. Está a ser gravado para quem não pode ver, para vos explicar que eu aprendo todos os dias. Eu já estou nesta empresa ou neste projeto desde o dia 6 de setembro de 2022. Quando não vi ninguém, quando o Paulo Pereira também não sabia o que era, e de repente tudo se mudou quando eu percebi que isto realmente tinha um alcance que eu próprio não sabia explicar. Então, eu queria hoje dizer o que vamos fazer nas próximos 60 minutos, 70 minutos. Primeiro, explicar cientificamente o que é que estamos a falar, explicar do produto, tecnologia e depois responder a perguntas, que é hoje aquilo que é a nossa missão na sessão com o Dr. José Paulo Pereira. O Dr. José Paulo Pereira já vou explicar rapidamente qual é o propósito dele, mas vamos ter não só o Paulo Pereira para explicar hoje, mas também o Dr. Otávio Melo, também vai ter o privilégio de responder algumas das vossas perguntas que eu vou mediar aqui, que foi recebendo ao longo dos últimos 2 dias e também que vocês ainda podem fazer no chat online. Se tiverem perguntas para fazer, coloquem. E alguém, se tiver algum testemunho hoje, eu gostava de ouvir duas pessoas, duas. Só tenho tempo para duas hoje, só temos tempo, espaço para dois testemunhos, mas se quiserem dar o vosso testemunho hoje em direto, para poderem dar a vossa mensagem para o mundo, porque pode inspirar muita gente, como eu já inspirei, como eu já fui inspirado, usem este veículo. Há milhões de pessoas que vão ver esta gravação. Não são só os milhares hoje, são os milhões que vão ver ao longo dos próximos anos, para poderem perceber como é que isto tudo começou, porque nós estamos só no início, mesmo. Estamos numa revolução chamada medicina regenerativa e de precisão, e daí hoje ter o Dr. Otávio, que é um médico muito conceituado em medicina regenerativa. Então, o que eu vou fazer hoje é passar aqui alguns slides, só mesmo para explicar rapidamente o que vamos fazer, mas antes disso, queria só trazer aqui o Dr. José Paulo Pereira para ele se apresentar. Paulo, não sei se podes ligar o teu microfone, só para dares um olá a toda a gente, eu penso que está ligado, está liberto para tu poderes ligar. Então, uma boa noite a todos. Eu hoje Noite, vou Paulo. tentar falar o mínimo possível, porque eu estou aqui com um problema de faringite e é muito desagradável de repente ficar sem voz a meio da minha exposição. Eu vou tentar fazer o melhor possível, está bem? Prometo. Para além disso, Perfeito. pedir ao... Perfeito, olha. Miguel, é que isto gravou agora para a noite. Foi? Sim, nós estivemos à tarde a fazer aquela transferência de materiais, mas eu estava mais ou menos bem, mas depois a pouco veio-se a gravar e agora estou com alguma dificuldade em falar. Mas vamos embora tentar. Perfeito. Então, primeiro caso, temos aqui também já uma solicitação de possibilidade de poder dar o testemunho, penso que é da Maria Costa, eu queria que a Maria estivesse aqui disponível para poder também dar o seu testemunho, se possível, mas já vais falar com ela. Mas antes de falar do que vamos fazer também, queria só apresentar aqui o Dr. Otávio Melo, que também está aqui hoje presente, que já agora, já que a tua faringite está aqui a dar um sinalzinho de que pode precisar de algum alívio, ainda bem que temos o Dr. Otávio, que também vai ajudar a mim a explicar o conceito para te aliviar a ti e também responder algumas perguntas. Não sei se, Otávio, se tu podes ligar o teu microfone, só para dares aqui também um alô a todos. Boa noite, boa tarde para quem é do Brasil, né? Boa noite para quem é de Portugal. Uma honra para mim ter aceito esse convite. Estou aqui com duas pessoas que eu admiro, que é o Dr. Zé Paulo Pereira e o Rui Miguel. Estivemos juntos aí, muito próximos, né, nas últimas semanas, e eu estou muito feliz em estar participando dessa revolução. Acho que o que nós estamos a viver é uma revolução da medicina. Assim como tivemos o antibiótico, assim como tivemos a cirurgia, assim como nós tivemos diversas revoluções aí, o anti-inflamatório, né? Os quimioterápicos vieram durante um momento para revolucionar a medicina de emergência, né? O tratamento do infarto, né? Ou seja, a ponte de safena, tudo foram revoluções na medicina, né?
as quais eu respeito muito. Deixa eu fazer uma menção aqui honrosa. Eu acabei de ver na câmera aqui o professor Nivaldo Parisotto. Ô, Rui Miguel, você não tem noção quem é o professor Nivaldo Parisotto? É a maior autoridade. Eu dou já o meu cumprimento ao doutor Nivaldo, porque eu, caso tu não saibas, já agora para quem não sabe, o meu último ano e meio tem sido dedicado a estudar medicina. Eu não sei se vocês sabem, a minha idade, que eu sei que não me parece, eu sei, obrigado a todos, mas eu já tenho mais de 50 anos. Eu confesso, eu sinto-me como se tivesse 39 acabados de fazer, devido à minha energia. Reparem, eu corro 10 km por dia, eu ando, cada vez que eu me encontro com o Dr. Otávio, com pessoas, eu estou a caminhar, estou a andar, estou a fazer exercício. Hoje, não vou contar o meu dia hoje, que foi meio louco, mas vou amanhã fazer uma viagem para Luxemburgo para ajudar toda a gente na Europa, para poder entender o que nós temos. Tem sido uma maratona gigante, mas eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu sinto-me mesmo mais novo. Sinceramente, o meu corpo regrediu em termos daquilo que é necessidade de descanso, consigo ter mais sono mais profundo. Portanto, eu quero dizer a todos que eu tenho acompanhado os grandes especialistas, não só em Portugal como no Brasil. É uma honra ter aqui o Dr. Nivaldo, ainda bem, Otávio, porque tu vais poder apresentar o Dr. Nivaldo também. Sim, assim, né, as pessoas às vezes fazem referência a mim, né, porque eu comecei a trabalhar com infravermelho, com laser aqui há 5 anos, mas o professor Nivaldo já trabalha com isso há 30, pesquisa sobre laser infravermelho há mais de 30 anos, então, assim, eu não poderia deixar de, com muita reverência, né, agradecer a presença dele e falar que eu só abri a minha mente para essa oportunidade de conhecer os produtos que a Life oferece, porque a primeira pergunta que eu fiz foi: doutor Nivaldo, você já ouviu falar sobre adesivo de infravermelho? Ele falou: é claro, Otávio, isso já existe há muitos anos, só que isso era muito caro, era inviável, né, trazer isso para a prática clínica, para a gente usar em consultório. E essa conversa eu nunca vou me esquecer. Eu falo isso em toda live, sabe? Por quê? Porque a partir do momento que ele me explicou, isso é uma nanocerâmica, o Rui Miguel, eu juro. Eu falei, eu preciso estudar sobre isso. O meu reflexo naquele momento foi: eu não acredito que isso já existe, isso parece uma coisa de ficção científica. E aí eu comecei a ler os artigos e ler os papers e mandei para o professor Nivaldo, que é o meu orientador do doutorado na na engenharia biomédica hoje. E eu falei, uau, isso que está acontecendo talvez fosse inimaginável há alguns anos atrás, assim como era o telefone celular, assim como era a comunicação via satélite, assim como foi o avião no século passado, ninguém imaginava que poderia voar. E hoje nós temos aqui eu digo que é uma revolução na medicina. Me permite estender mais um minutinho. Foi super interessante, eu fiz alguns posts no Instagram e recebi vários ataques de colegas médicos que estão, na minha opinião, eles estão aterrorizados. Por quê? A medicina ela só ficou naquele paradigma de remédio, cirurgia, remédio, cirurgia, remédio, cirurgia, durante um século, Rui Miguel. E assim como os operários das fábricas inglesas quiseram quebrar as máquinas, assim como os motoristas de táxi quiseram acabar com o Uber, nós vamos ter médicos, cirurgiões querendo impedir esse avanço. Por quê? Porque eles ainda não aceitaram que essa evolução chegou, está presente, é real. E nós estamos aqui para fazer esse momento acontecer. Quero agradecer. Uma outra pequena reverência aqui, doutor Geraldo Carvalhais está aqui, médico, especialista em dor, anestesista, mais de 80 anos, foi meu colega numa pós-graduação, 80 anos de idade, praticando medicina e aprendendo todos os dias. Olha que exemplo, eu agradeço, eu fico emocionado, porque enquanto temos colegas aí jovens, tendo a mente fechada, uma dificuldade de aceitar o novo, temos aqui exemplos de baluartes da ciência e da prática clínica, sabe? Eu fico muito feliz em ter esses dois mestres para mim presentes aqui hoje. Obrigado, Rui Miguel. Sem dúvida, olha, hoje é uma sala de elevação. Hoje, não sei se vocês estão a sentir hoje aqui na sala, eu até estou nervoso. Eu estou a sentir um clima tão elevado, tão entusiasmado por tudo aquilo que vamos viver aqui, que vamos partilhar próximos minutos, dos próximos 60 minutos, 70 minutos, que é quase impossível de disfarçar a minha emoção. Portanto, obrigado, Otávio. És uma pessoa incrível. Eu tenho o privilégio de conhecer, não há tanto tempo assim, mas já somos muito próximos. Partilhamos aquilo que é uma elevação grande de vida, de vontade de viver. Eu sei que tu não fazes a coisa por menos. Eu hoje quero confessar a todos que eu também pratiquei aquilo que o Dr. José Paulo Pereira recomenda, que são os 30 a 60 minutos diários de luz natural, de sol.
eu fui para uma das baías mais bonitas do mundo, que é a Baía de Setúbal, junto à Rábida, é considerada uma das baías mais impressionantes do mundo, junto a uma praia bonita da Figueirinha. Fui apanhar o meu sol hoje com o Dr. José Paulo Pereira, depois de ter tido uma reunião com ele, e quero dizer a todos que eu estou a praticar a fotobiomodulação, que é usar a modulação do corpo através da luz, que é uma coisa milenar, e nós fomos deixando que esta abusiva prática dos químicos nos dotasse e nos toldasse a mente, e como passa de geração em geração, nós já nos lembramos do que era há alguns milênios atrás. Mas estamos paulatinamente a recuperar essa capacidade. E hoje, eu quero fazer uma vénia a toda a gente que resiste a esta indústria brutal, totalmente que nos verga, que nos tolda, que é esta indústria dos químicos, com respeito também, porque eles também tiveram um papel importante, mas nós temos que pensar pela nossa cabeça. Eu sou pai, eu ensino, ou tento ensinar todos os dias os meus filhos aquilo que são os bons princípios, pois eles fazem o que quiserem com eles, mas é um papel de pai como é um papel de um médico ensinar os bons princípios. Eu sempre digo que o médico não cura, o médico ajuda a pessoa a transformar e a limpar aquilo que lhe impede de curar. É mais um transformador do que um curador. E eu acredito muito nesta bênção que nós podemos elevar o nosso espírito. E hoje eu queria que vocês todos tirassem, se possível, as distrações da vossa frente, televisão, mensagens, e se concentrassem no que vamos falar aqui hoje. Porque é transformador ouvir homens desta grandeza, vamos ouvir testemunhos, vamos ouvir também aqui um ou outro caso prático de aplicação do X39, e vamos, acima de tudo, perceber que estamos diante de algo que é absolutamente extraordinário. Então, eu queria começar pelo seguinte: eu vou fazer uma pequena nota sobre o que vamos fazer, depois vou pedir ao Paulo Pereira para explicar um pouco o primeiro conceito, que é de luz e de células terminais, depois vou pedir ao Dr. Otávio Melo para explicar o que é medicina regenerativa e depois o que é exatamente a aplicação que nós temos do PETS e como é que ele eleva aquilo que é o nosso sistema biológico. Então, eu vou aqui rapidamente, o palco não é meu, é de todos vocês, dos testemunhos, da parte científica também, do produto. Eu quero, acima de tudo, que vocês percebam que nós estamos hoje perante elevação, que é aquilo, eu curvo-me sempre pela oportunidade que me foi dada para eu entender melhor o que tenho na mão. Então, começo, em primeiro lugar, por agradecer ao Dr. José Paulo Pereira, e por uma razão simples. Nós estamos a celebrar este ano, desta empresa, 20 anos, de que o Dr. David Schmidt começou por explicar o que é o conceito de fotobiomodulação aplicada. Este conceito existe desde os anos 70, nomeadamente dos anos 73. O Dr. Picard conseguiu provar que havia um mecanismo de elevar o nosso peptídeo GHK, o GHK que depois iria buscar o cobre à nossa alimentação, e isso poderia reverter as nossas células terminais a favor de um estado mais novo, mais jovem, e podermos dotar da capacidade de recuperar e de voltarmos a ter células terminais ativas. Nós conhecemos pelo menos há 50 anos esta tecnologia, mas não tínhamos ainda tido a capacidade de a pôr na prática em termos económicos, de forma acessível, como estava a dizer aqui há pouco o nosso painel de especialistas. Então, o Dr. Paulo Pereira foi o primeiro que me ouviu, foi o primeiro a quem eu apresentei o PETS e a quem eu pedi o conselho. E o Paulo Pereira o que fez foi estudar comigo durante um mês. Ele não se pôs a falar sobre ninguém, não se pôs a comunicar antes de perceber aquilo que era a bênção. E o Paulo Pereira explicou-me também que ele já trabalhava com isto há mais de 11 anos. Ele conhecia o processo, conhecia a própria empresa, mas não tinha ainda a experiência da última tecnologia ou nanotecnologia, que é o X39. Então o Paulo Pereira apenas me disse isto que eu vos vou explicar a vocês. O Paulo Pereira, além de ser graduado em neurociências, tem obviamente também uma especialização em medicina energética integrativa, que é aquilo que eu estou a fazer neste momento. O Paulo Pereira converteu-me a esta prática de ciência médica, quase me impeliu a eu estudar e ao mesmo tempo chamou-me maluco, por dizer assim: Miguel, tu és completamente doido, ninguém no seu perfeito juízo, na tua fase da vida se põe a estudar esta coisa toda, com livros de mais de 1000 páginas, estudar o que é medicina chinesa, estudar 5000 anos de prática médica, estudar fitoterapia ocidental oriental, estudar anatomofisiologia, estudar biologia celular. Eu estou tão apaixonado por isto, por isso é que eu percebo a paixão do Dr. Otávio Melo e de todos os especialistas de saúde, a quem eu presto a minha devida homenagem. Não é fácil trabalhar em saúde. Trabalhamos não é apenas com a prática médica, é com a própria expectativa de cada paciente. É quase uma causa viva no qual nós temos que impregnar a nossa crença, a nossa especialidade para fazer alguma coisa de bom na vida. E nem sempre temos essa gratidão. Sei de várias práticas onde nós damos o melhor, mas a pessoa não reconhece e às vezes a coisa corre menos bem, desse ponto de vista. Então queria só declarar os 4 princípios que eu e o Dr. Paulo Pereira procuramos para estas questões. Primeiro, não complicar o que é simples. Eu vejo muito médico
que obviamente têm o direito de se chamar médico, estudaram para isso, têm anos de conhecimento e têm também o certificado das ordens, mas complexificam demasiado, tornam demasiado complexo o jargão para explicar ao comum dos mortais a base da ciência de médica. Aliás, porque a saúde devia ser uma coisa que nós próprios devíamos dominar para o nosso próprio benefício, entre aspas. Segundo, não tornar demasiado científico, ou não cientificar, ou seja, não usar calão, nem explicações demasiado profundas para o comum dos mortais. Ninguém vai entender o que nós estamos a falar. Quando um médico se quer defender e ou não está seguro ou quer que o seu ego se sobreeleve, então fala demasiado, coisas demasiado complexas. Fala em termos que ninguém percebe, fala em análises ou em estudos que não são acessíveis, e os melhores do mundo simplificam, e é isso que eu admiro muito, nomeadamente o Paulo Pereira e também no Dr. Otávio, que eles tornam simples o que é complexo, que lhes demorou muitos anos a estudar. Terceiro ponto, aqui nós não fazemos nem consultas, nem fazemos análise de exames. Há pessoas que nos mandam exames, nos mandam diagnósticos, nos mandam muitas coisas complexas, mas nós aqui não fazemos consultas, nem é a nossa ideia. Se alguém quiser fazer uma consulta com alguns especialistas, por favor, procure-os no privado, procure o seu conselho médico, mas não fazemos nisto aqui. Não vamos examinar nada de conceitos terapêuticos aqui online, nem ao vivo. Não vamos fazer isso. Quarto ponto. Aquilo que nós queremos é que vocês se sintam estimulados a procurar mais informação. Na net, nos papers, podem procurar pares, podem procurar eventualmente alguns especialistas aqui para fazer perguntas. Nós queremos, acima de tudo, que vocês percebam que nós devemos procurar e dar-vos a oportunidade de conhecer mais conhecimento. Aliás, eu gosto sempre desta frase aqui que está no ecrã, que partilho com o Dr. José Paulo Pereira, que é do Albert Einstein, que é: se não consegues explicar de forma simples é porque não percebeste. Eu adoro isto, porque quem não percebeu esconde através de formas complexas e de conceitos que são inacessíveis. E nós devemos dar exatamente esta oportunidade de poder explicar que realmente nós temos coisas simples na vida. Eu quero só interromper aqui para vos explicar o seguinte. Nós hoje vamos fazer uma pequena explicação de quais são os conceitos básicos. Então, eu queria começar se calhar pelo Paulo Pereira, para que o Paulo Pereira explique rapidamente o que é o conceito, quer de luz, quer o conceito desta elevação de peptídeo. E depois vamos passar ao Dr. Otávio, mais uma base de explicação, depois vamos passar para as perguntas e talvez um ou outro testemunho que vocês tenham aqui, para eu poder também dar aqui alguma interatividade à sessão. Paulo, começava por ti, explica-nos lá afinal o que é o conceito de luz, porque é que ele está tão ligado à saúde e qual é o conceito de peptídeo. Olha, Miguel, antes disso tudo, eu quero fazer referência a uma coisa. Eu estava a ouvir há pouco a intervenção do Dr. Otávio, estava a olhar para as reações do Dr. Nivaldo e estava-me a lembrar daquilo que eu costumo dizer. Nós talvez estejamos, neste momento, no início do processo de mudança de paradigma da medicina. Cada vez vamos tendo mais pressão sobre nós próprios. As pessoas, quando chegam aos nossos consultórios, já vêm com uma espécie de diagnóstico feito, porque recorrem à internet e encontram de tudo, mas o que importa aqui perceber é o seguinte, é que aproveitar a luz do nosso corpo é algo inimaginável. Eu não imaginava que isto viesse a ser assim. Trabalhar com fototerapia, tudo bem, lasers de baixa intensidade, mas fontes externas. Mas isto é outra coisa. Isto está no outro nível. Eu não sei se eles têm a minha opinião ou não, mas eu não queria deixar de dizer isso. Portanto, em relação à luz, o que estou a tentar explicar, eu estou sem imagem, não sei se aconteceu para aqui alguma coisa. Nós estamos a ver, Paulo. Estão-me a ver? Eu não estou a ver. Estamos a ver. Ok, vamos continuar mesmo assim. Então, nós temos primeiro que apreender dois conceitos que estão relacionados com luz. Um deles é que o nosso organismo é influenciado pela luz. Eu costumo dar o exemplo, que é fácil de perceber, e convém que isto tudo seja muito fácil, porque o objetivo é transmitir conhecimento a toda a gente em geral, e temos que o fazer de uma forma muito simples. Então, o nosso corpo é influenciado pela luz. A prova disso, como eu estava a dizer, é que se nós formos para o sol a determinada hora do dia, entre meio-dia e as 3 da tarde, se fizermos uma pequena exposição, não estou a falar em mais de 15, 20 minutos,
com 60% do corpo exposto, nós temos uma influência tremenda no aumento da vitamina D no nosso organismo. Portanto, se expostos ao sol, nós provocamos alterações bioquímicas no nosso corpo, é fácil de perceber com este exemplo. Então temos aqui uma situação que temos que apreender, porque isto entra no conceito e na construção do X39. Depois, a outra coisa é que o nosso corpo emite luz. A nossa pele emite luz infravermelho, numa gama de infravermelhos que o olho humano não vê, mas que está lá. E isto é muito importante para percebermos um mecanismo que põe o X39 a funcionar. Eu não sei, Miguel, isto não foi preparado. Nós não preparámos isto. Não sei onde é que queres que eu chegue. E não sei acima onde é que queres que o doutor Otávio intervenha. Não, queria muito que tu explicasses como é que nós chegamos da luz até ao peptídeo. Depois eu vou pedir ao doutor Otávio que explique o resto, para te dar também aqui um bocadinho também de espaço. Queria que só explicasse a parte da luz e levámos até ao peptídeo. Ótimo. Então é assim, o peptídeo GHK, que se torna CU, como tu muito bem disseste, quando atrai iões de cobre, foi descoberto nos anos, foi em 1973, se não estou enganado. O Dr. Pickard descobriu que este peptídeo tinha uma determinada importância. Isto foi descoberto, o peptídeo GHK-CU, foi descoberto quando se tentava perceber a diferença entre o sangue de pessoas jovens e o sangue de pessoas mais idade, digamos de 20, 25 anos e pessoas de 60 anos. E o que se descobriu foi que havia um agente inibidor do fibrinogénio no sangue das pessoas jovens. E procurou-se o que era. Não era nem mais nem menos do que o GHK-CU. Então, o GHK-CU inibe nas pessoas jovens, inibe a síntese do fibrinogénio. Mas porquê nas pessoas jovens e não nas pessoas de mais idade? Porque ao longo da nossa vida, o nosso GHK-CU vai diminuindo progressivamente. E foi feito um estudo numa universidade de São Francisco, há uns anos atrás, mais uma vez a comparação entre sangue de pessoas jovens e sangue de pessoas de mais idade, aí para fazer a contagem do GHK-CU. E temos um resultado, é que entre as pessoas de menos idade, dos jovens, o GHK-CU estava presente numa expressão que era 260 nanogramas por mililitro, e entre as pessoas de mais idade verificávamos a presença de 80 nanogramas por mililitro. Isto significa apenas uma coisa, é que ao longo da vida nós vamos perdendo o nível, vai baixando o nível do GHK-CU. Como ele, quando é incrementado, é ativador de células staminais, temos aqui um problema complicado. E o problema complicado é que nós, inevitavelmente, considerando que o GHK-CU, e entendam o GHK-CU como a base de todo este processo. O GHK-CU tem uma intervenção em cerca de 4.000 dos nossos genes, reinicializando-os para uma situação de mais saúde, melhor condição e mais jovens. São genes que atuam em várias áreas e talvez isso justifique a amplitude de ações que o GHK-CU tem. Estamos a falar de GHK-CU e não de X39. Hoje precisamos, para falar de X39, juntar a fototerapia, a fotobiomodulação, com o GHK-CU. E como é que vamos, com a fotobiomodulação, contrariar este desnível progressivo da presença de GHK-CU no sangue e de células staminais, que acontece exatamente o mesmo que acontece com o GHK-CU. O GHK-CU vai diminuindo, as células staminais, ou a ação, melhor dizendo, das células staminais, também vai diminuindo. Portanto, nós acabamos por ter aqui uma situação complicada, porque qualquer destas duas áreas é muito importante para a manutenção da vida e para a nossa saúde.
De modo que o GHKCU foi-se descobrindo, foi-se estudando e foi descobrindo o que é que faz, e ele atua numa ampla gama de ações do nosso organismo. Para dar exemplos, pequenos exemplos, senão nós iríamos estar aqui muito tempo, mas, por exemplo, uma melhoria do sono com qualidade é influenciado pelo GHKCU. Maior energia, melhor performance esportiva, melhor recuperação do exercício físico, maior produção de colagênio no nosso organismo. Isto é muito importante. O colagênio é talvez a proteína mais importante do corpo humano. É estruturante do tecido conjuntivo, todo ele. Eu costumo dar um exemplo que é o da parede de tijolo, não é? Pomos tijolo em cima de tijolo. E se não estivermos, não colocarmos ali nada estruturante, que é o cimento neste caso, a parede cai com muita facilidade. Pensem assim, com o nosso organismo. A falta do colagênio, o colagênio é estruturante, está para o nosso organismo, os nossos músculos, tendões, ligamentos, etc., como o cimento está para a parede de tijolo. Portanto, é estruturante e é importante por isso, muito importante. De modo que nós temos o GHKCU a intervir também, por exemplo, com muita eficácia em determinadas doenças do foro respiratório. Tenho um caso muito, muito impactante, que é um homem com como se chama? Se não vê o GHK, a ideia agora. Enfisema pulmonar. Tem um enfisema pulmonar com graves sintomas e o X39 melhorou substancialmente a condição de saúde dele. E poderíamos aqui falar em vários casos nesta área, na área da doença respiratória, porque não foi só um que apareceu e em que eu baseei o exemplo da doença respiratória, mas foi em vários pacientes da minha clínica. E depois há mais uma série de ações que o GHKCU tem no nosso organismo e que ações essas que ao juntarmos os dois conceitos, a luz como forma de estímulo para o crescimento, para o aumento do GHKCU com as células estaminais, tudo isso, nós temos aqui um aparelho, digamos assim, que é de extraordinária importância. E é só dizer, esta pequena parte, e é só dizer que o GHKCU, quando é incrementado, e é incrementado através da luz, precisamente da nossa luz, já explicarei, ou depois do Dr. Otávio, não sei como é que tu queres fazer, Miguel, já explicaremos, um de nós explicará como é que atua, neste caso, a luz no desenvolvimento, no crescimento da quantidade de GHKCU no sangue. Mas queria dizer também, é que tem influência nas células estaminais e na apoptose celular. E isto é muitíssimo importante para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Muito bem. Olha, eu queria talvez, eu sei que a Maria Costa, que está aqui hoje, tinha pedido para dar o testemunho dela. Não sei se ela pode ligar o microfone e ligar também a sua câmara, porque eu queria só ouvir um ou outro testemunho para podermos até atestar daquilo que tu acabaste de dizer, porque eu sei que temos aqui muitos casos. Há muitos que eu conheço pessoalmente, mas eu gosto sempre de dar um ou outro caso onde pode ser ligeiramente um ângulo diferente. Eu sei que a Maria Costa nem sempre consegue intervir nas nossas lives e hoje está aqui disponível. Eu gostava muito que ela falasse. Maria, tens o teu microfone ligado, podes dar o teu testemunho, por favor. Boa noite. Olá, boa noite a todos, boa noite a Rui, parabéns, boa noite ao Dr. José Paulo Pereira e a todos os que aqui estão. Realmente a live foi das melhores coisas que me podia ter acontecido. Como vocês podem verificar, eu tenho aqui no queixo. Eu vou já explicar o porquê que eu hoje tenho aqui. Além de tudo aquilo que eu já falei, já disse muitas vezes que o X39 para mim é fantástico e é uma grande satisfação, um grande orgulho eu pertencer a esta equipe, a todos vocês da Lifeway, porque sem vocês isto não existia e eu não tinha conhecimento. Então, desde já, muito obrigada a todos vocês, particularmente ao Rui. Porquê? Porque isto veio de encontro àquilo que eu queria. Eu detesto medicamentos. Os médicos têm o juízo de querer ofender, seja que médico for, mas o meu médico de família e os médicos que eu já consultei
sabem que eu detesto medicamentos. Eu sou péssima doente para tomar. Eu também, graças a Deus, não tenho grandes problemas, mas sou péssima para tomar medicamentos porque eu detesto químicos. Eu tinha essa ideia que a LifeWave, que o Dr. David Smith frisou e cá está, comprovou com o X39, que é eu posso melhorar a minha saúde sem químicos. Só que eu não sabia como, eu não tinha conhecimento como. Então, há 2 anos apareceu um bocadinho de colesterol. Ok. O que é que o médico da família disse? O colesterol tem na família pessoas. Sim, a minha mãe teve colesterol, tem colesterol, o meu falecido pai teve, e eu cheguei a perguntar ao médico, perguntava isso e debatia-me com eles todos. Mas só porque o meu pai teve e a minha mãe teve, eu também tenho que ter. Não, a minha mãe tem muitas duas, eu não tenho, graças a Deus. E eu vivia um pouco revoltada com isso, e a verdade é essa. E então eu andei, até que, graças a Deus, cá apareceu a Lifeway na minha vida. E quando eu experimentei isso, ouvi as explicações, ouvi os diretos do Dr. David Smith, ouvi o Rui muitas vezes, ouvi o Manel, ouvi toda a gente que falava do X39. A minha filha era mãe, estás farta de ouvir isso? Estás a ouvir outra vez? Eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. E eu ia experimentando. O que é que eu fiz? Eu entendi a importância, segundo vocês, as pessoas da área daqui, nomeadamente o Dr. Paulo Pereira, que foi fundamental para mim, que eu tive o privilégio de estar com vocês todos a primeira vez aqui no Porto, no hotel, onde estarei agora no dia 11, e a doutora Isabel Pires, enfim, que não me falta ninguém, mas todos vocês. E eu ouvi e disse, não, os especialistas nesta área dizem que isto faz, já sei, vou tirar o meu colesterol. Meu dito, meu feito. Eu fui medindo e comprovo isso para quem quiser com os papeizinhos da farmácia. Eu fui todas as semanas, ele foi baixando, na terceira semana não tinha. Fantástico, tinha muitas coisas para ficar aqui a falar, não vou ocupar muito o espaço, porque realmente hoje está uma noite que promete e bem-aja. Montes de coisas, desde tirar dores, e tem-me acontecido, embora eu saiba que cada ser humano é diferente e reagimos todos de maneiras diferentes, mas o que me tem acontecido a mim ao longo deste tempo que estou na LifeWave, mais assim a sério desde janeiro, é que cada vez que eu coloco um PETS do X39 ou o IceWave, a pessoa em causa que tem dores, ela fica sem dores em 5 minutos. Eu ontem coloquei um PETS numa senhora numa loja, que fui na loja de €1 aqui em Campanhá, a senhora estava a queixar-se com a mãe que lhe doía a cabeça e eu, olha, é uma coisa não invasiva, não é um químico, posso-lhe colocar? E daqui a pouco não tem essa dor de cabeça. A senhora, dei-lhe o meu número, eu trocámos o número, ela hoje ligou-me e disse, desculpe, preciso daquilo, quanto é que aquilo custa, como é que é? Quer dizer, é fantástico, é sim, porque a gente vê resultados na hora. Então, uma das últimas novidades a mim foi o colesterol, foi a queda de cabelo que eu parei. Foi o meu cabelo que, embora eu pinto, porque tenho. O Rui há bocado dizia que não parece, eu sei que também não parece, muito obrigada, mas eu tenho 53 anos feitos. Vou fazer 54 no fim deste ano, em novembro. E eu já tinha a minha raiz toda branca e estava a pintar de 15 em 15 dias. Eu era assim, meu Deus, eu não posso andar a pôr químicos na minha cabeça de 15 em 15 dias. Eu agora pintei já o mês passado e a fazer 1 mês e 1 semana. E o cabelo dos lados ainda está quase preto. Só aqui na frente é que ainda aparece ligeiramente mais branco. O que é que eu descobri agora mais recentemente? Para mim isso é fantástico, para mim já chega. Bastava a questão do colesterol para eu ser X39 e LifeWave enquanto eu viver. Mas veio a coisa do cabelo e aqui eu sempre tive o herpes, aquela situação do herpes. Então fiz testes em nova e mais nova para ver que tipo de herpes é que eu tinha. O meu herpes era labial, só o médico disse que era labial e eu era portadora desse vírus, porque acho que toda a gente pode ter, mas uns têm o vírus, outros pegam e não sei o quê. Eu era portadora desse vírus. Qualquer pessoa que chegasse à minha beira com o herpes, pronto, lá estava a Ananda no dia a seguir com o herpes. Quando me apareceu, a minha filha veio de Bragança, que está a concluir a licenciatura este ano, ela veio de Bragança com o herpes. Mãe, vou-te pegar o herpes. Eu disse, não posso querer. Não faz mal. Eu assim na brincadeira. Não faz mal que eu tenho X39. Eu nunca tinha experimentado. Só que a Inês deu-me um beijo quando chegou na quarta-feira passada e na quinta-feira eu tinha esta parte aqui toda cheia de babulhos, que tirei uma foto antes e depois vou fazer uma colagem para vos mandar. Tinha cheio de borbulhos, inflamado, vermelho, e eu coloco assim a mão e dói-me aquilo, além de dar uma comichão. E eu não tenho mais nada, no dia a seguir coloquei X39. No final do dia eu tirei, não só não evoluiu, como também eu passava assim a mão, não sentia os papinhos das bolhas e não me doía. Fantástico. Então ele está quase a desaparecer, só tem aqui um bocadinho vermelho e eu não quero ir no sábado, dia 11, para a formação com feridinhas aqui. Então eu vou tirar com o X39 até lá, porque é fantástico. Parabéns a vocês todos e para mim, acredito, é de coração. É um orgulho fazer parte desta família, que eu acho que a gente pode considerar a família, lá foi. Isso mesmo, Maria. Olha, obrigado pelo testemunho, obrigado aqui por teres
também tido este teu passo ao vivo e quero muito que tu, quando fores a. Infelizmente não vou estar no dia 11 aí com vocês, queria muito. Vou estar no Luxemburgo, vamos abrir o mercado, entre aspas, o grande país que é o Luxemburgo, que é só o país onde existem mais portugueses fora de Portugal em termos médios. Portanto, vou lá também fazer esse meu papel social, mas quero levar também no coração e quero depois saber no sábado como correu, pois falaremos. Também um beijinho muito grande para ti, obrigado pelo testemunho. Queria só passar aqui a palavra rapidamente também aqui ao Otávio, Dr. Otávio Melo, só para eles comentar e fazer a ponta um pouquinho como que falou o Dr. José Paulo Pereira, explicar também logo a seguir como é que tudo isto que o Dr. José Paulo Pereira falou, com o testemunho aqui da Maria, pode ajudar-nos a entender o que é a medicina regenerativa, que é muito, Otávio, aquilo que é a tua base de ciência e de estudo e também de conclusão de doutoramento. Obrigado, Rui. Prometo que eu serei breve, né? Em respeito aos amigos aí de Portugal, que já são quase 11 horas da noite. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nos últimos 6 anos, eu sou médico, né? Pessoal que ainda não me conhece, sou médico, sou cirurgião de joelho. Eu fiz uma residência em clínica da dor, fiz algumas especializações e pós-graduações, entre elas, né, a cirurgia de joelho, eu fiz um fellowship na França, e o nosso objetivo nessa formação era fazer cirurgias. Eu fui treinado para fazer cirurgias, certo? Eu sou um cirurgião, não vou deixar de ser, jamais. Não posso me esquecer disso. Porém, o que eu observei em 20 anos de medicina, é que a cirurgia, ela geralmente é feita quando um médico entende que não há uma outra saída melhor. Quando ele não conhece algo melhor para oferecer para o seu paciente. E quando eu comecei a estudar sobre as células estaminais, né, ou células-tronco, a capacidade de sinergismo entre a tecnologia do infravermelho, que é uma forma de ativar a mitocôndria, certo? E ao ativar a mitocôndria, nós aumentamos a oferta de energia para esse corpo, que muitas vezes está fadigado, cansado, né? Nós vemos muitos trabalhos em atletas, por exemplo, e isso nos mostra que o consumo de energia é muito elevado, e esse consumo de energia muito elevado produz muito radical livre, o que acelera o processo de morte celular e de envelhecimento. Quando eu comecei a entender que o infravermelho ele podia reduzir a dor, reduzir a inflamação, reduzir esse desgaste, essa aceleração do processo de envelhecimento e morte das células, eu comecei a utilizar isso no meu consultório. E eu vi que os resultados foram fantásticos. Quando eu entendi que, além do infravermelho, né, eu comecei a utilizar peptídeos, e aí, Rui, as pessoas talvez nem saibam, mas quando eu comecei a trabalhar com GHKCU, GHKCU, como se diz aí, né, eu comecei a usar ele em ampolas. Eu fazia injeções de peptídeo para cicatrização de feridas, para regeneração da cartilagem. E tudo isso é documentado. Eu tenho exames de pacientes, fotos, ressonâncias magnéticas que mostram essa recuperação, essa regeneração. Depois eu comecei a ver que o GHKCU ele poderia ser utilizado por algumas pessoas por outras vias e começava a agir no cérebro, evitando doenças de degeneração neurológica, né, esclerose e outras doenças. E um fato que me chamou muita atenção é porque todos nós temos células estaminais no nosso corpo, né? E eu comecei a fazer alguns tratamentos que eu tirava células estaminais de uma região do tecido adiposo, que é a gordura, né? Tirava as células estaminais da medula óssea, de dentro do osso, para poder injetar em locais em que os pacientes estavam com lesões. Isso era muito bom, porque era uma forma que eu tinha de trabalhar ainda com a cabeça de cirurgião, certo? E o que eu comecei a observar, depois, né, de ler os trabalhos que me foram disponibilizados e fazer testes com meus pacientes, foi que esses sintomas, né, ou seja, através da estimulação do infravermelho, através do peptídeo de cobre, nós conseguimos fazer isso sem precisar invadir o corpo do paciente. Olha a quebra de paradigma que nós estamos vivendo. Ou seja, eu sou médico cirurgião, ou seja, minha vida toda eu fiz procedimentos de cirurgia, prótese, artroscopia, e eu via esses resultados. Agora, nós estamos diante de uma tecnologia que nos permite, né, oferecer
o mecanismo semelhante que favorece a regeneração. E o que é uma célula estaminal? Quando nós somos embriões, quando nós somos ainda formas embrionárias de vida, nós somos células-tronco, nós somos células estaminais. Todos nós somos um dia uma célula estaminal. O que define uma célula estaminal? É uma célula que tem capacidade de se dividir e diferenciar. Dividir e diferenciar. Dividir, diferenciar. E assim, de maneira a conseguir, a partir de uma única célula, formar todos os órgãos do nosso corpo. Veja a inteligência que existe dentro desse conhecimento. Com uma única célula, você forma músculo, tendão, ligamento, nervo, pele, dente, olho, tudo a partir de uma única célula. Isso é o que define uma célula estaminal, né? E ela vai se diferenciando à medida que nós vamos crescendo. Então, uma lesão de uma cartilagem, uma lesão de um tendão, uma lesão de uma pele, uma lesão de qualquer órgão do nosso corpo pode ser reparado. Isso é o que nós chamamos hoje de medicina regenerativa, certo? Como temos pessoas não médicas, que podemos chamar também de terapia regenerativa, é a mesma coisa, né? O termo medicina, na minha visão, ele não se restringe apenas aos portadores de diplomas de médico, né? Ou seja, existe uma profissão regulamentada, tanto no Brasil quanto em Portugal, que a pessoa, ela para ser médica, ela tem que fazer uma formação, né? Só que o conceito de medicina é aquilo que promove uma cura, aquilo que promove um tratamento, né? Ou seja, nós temos várias formas de medicina, medicinas naturais, temos medicinas energéticas, certo? E aí eu vou falar aqui uma frase que não é minha, né, que já citaram o Einstein aqui nessa noite, que o Albert Einstein, ele dizia, há quase 100 anos atrás, que a medicina do futuro é a medicina das frequências. Vou repetir, a medicina do futuro é a medicina das frequências. Quando nós trabalhamos com ondas, sejam elas por meio de luz, som, vibração, campos magnéticos, nós estamos justamente fazendo o quê? Estimulando mecanismos que são ainda poucos conhecidos do médicos alopatas, são aqueles que se formaram na faculdade de medicina, que aprenderam a fazer o quê? Medicamento, cirurgia, medicamento, cirurgia, medicamento, cirurgia. E está tudo bem. É uma forma válida para algumas situações. Entretanto, hoje nós temos capacidade de oferecer formas para que esse organismo cure-se a si mesmo de formas naturais, através dos estímulos energéticos, entre os quais o infravermelho realmente eu digo que é uma revolução na medicina que nós estamos vivendo. E não adianta as pessoas terem resistência contra isso. Não adianta, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai ser utilizado por todos. Isso tem que estar acessível a todos. O convite que eu recebi por intermédio da Cláudia e indiretamente, né, graças ao Rui Miguel Coelho, foi que o nosso objetivo é que todas as pessoas possam ter acesso a essa tecnologia, certo? Todas as pessoas. Assim, eu digo que isso é uma responsabilidade social, Rui Miguel, sabe? Ou seja, independente da questão comercial, independente da questão das dificuldades, entraves que nós temos aí, né? Ou seja, regulatórios, etc., eu vejo isso como uma missão. Eu vou levar essa tecnologia para que todas as pessoas possam ter acesso. Essa é a minha missão. Eu entendo que nós temos que oferecer isso em todos os países do planeta, em todos os cantos do globo. As pessoas precisam conhecer, saber que é possível, sim, acessar aquilo que já está programado no nosso DNA. Aqui nós não estamos fazendo nada mágico, místico, secreto, hermético, não. Isso é algo que é um direito. Nós temos o direito de ativar as nossas células. Nós temos um direito, nós nascemos com esse direito. Nós, como filhos de quem somos, nós temos o direito de nos regenerarmos. E é isso que eu acredito, é isso que eu digo que, né, enfim, existem questões que o Rui Miguel já abordou, mais filosóficas, né? Ou seja, eu sou um cientista, eu sou um aluno de doutorado, né, orientado aí pelo professor Nivaldo, ou seja, a ciência, ela tem essa missão, né? Ou seja, de fazer com que uma tecnologia talvez desconhecida, ela precisa ser replicada, né? Então, todas as vezes que nós pensamos em células estaminais,
é isso que nós estamos falando. Quando se fala de anti-envelhecimento, quando se fala de regeneração, quando se fala da capacidade do corpo de curar-se, não é uma substância que é aplicada, né? Ou seja, essa tecnologia, ela é uma substância que o que está dentro do adesivo continua dentro do adesivo, né? Não é como um adesivo, por exemplo, de morfina ou de fentanil ou de alguma medicação, né? Que aquilo atravessa a pele. Não, é uma tecnologia diferente, é um meio físico. Né? Nós estamos falando de física aplicada. Né? Eu vi que o Rui pegou algum livro ali, né? Eu estou com 2 livrinhos aqui também, Rui, que são livros do Peter Hagner e do David Smith, né? E apresenta aí para nós todos, apresenta aí. E eu vi aqui o seguinte, né? Para as pessoas que são aí, talvez profissionais, o princípio que foi utilizado é que nós temos pontos energéticos no nosso corpo, certo? E a medicina chinesa já utiliza isso há pelo menos 7.000 anos, certo? Quando evoluiu-se da acupuntura, que era a colocação de agulhas, para o moxa, e o David Smith explica isso aqui, eu acho lindo isso, tá, Rui? Vou pedir uma licença aqui para poder explicar. O que é um moxa? É um dispositivo na qual o terapeuta coloca um calor, um fogo, e ao queimar aquilo libera uma energia em um ponto específico do corpo. Toda energia transmitida sob a forma de calor, ela pode ser medida através de um método que identifica o calor sob a forma de infravermelho. Olha, o infravermelho, que é utilizado há milênios pelos chineses, ele também é produzido pelo nosso corpo. E ao utilizar uma cerâmica, uma nanocerâmica ou nanocristal, como prefiram, esse dispositivo é capaz de refletir um determinado comprimento de onda de volta para o nosso corpo, encostado na pele, ou seja, com a distância da fonte ao receptor próxima de 0. Por isso que nós não precisamos ter uma bateria, uma pilha, uma fonte de energia elétrica ligada na tomada da parede. Por quê? Porque o nosso próprio corpo é um emissor de energia, é um emissor de calor e, portanto, um emissor de infravermelho, certo? E quando isso é aplicado nos pontos corretos, e aí nós estamos falando aqui de uma medicina que é tradicionalíssima, né? Ou seja, os pontos corretos. E por acaso, né, não por acaso, na verdade, esses pontos podem ser estimulados por acupressão. Se alguém que já teve uma dor de cabeça, existe um ponto, por exemplo, aqui na mão, que é fácil de mostrar, que consegue relaxar os pontos de tensão na região do couro cabeludo, na região temporal, e você consegue tratar uma dor de cabeça, uma cefaleia, através de um ponto no rádio. Se você colocar, isso é o quê? Isso é uma acupressão, certo? Ou uma acupuntura e uma acupressão têm princípios semelhantes. Quando eu comecei a estudar sobre infravermelho, eu conheci um conceito chamado de laser puntura. O que era laser puntura? É você pegar um laser de infravermelho e aplicar ele diretamente sobre o ponto da acupuntura. Bom, isso traz benefícios semelhantes aos de colocar uma agulha, só que sem precisar furar a pele, sem precisar colocar um dispositivo invasivo naquela pessoa. Nós temos muitas pessoas que têm fobia de agulha, que não toleram. E outra questão é que a agulha ela tem um tempo determinado. A pessoa não pode andar com uma agulha por aí, senão aquilo pode machucá-la. Quando você coloca um adesivo, você pode nadar, pode dirigir, pode trabalhar, pode fazer a sua vida toda normal com adesivo, porque ele está aplicado no mesmo ponto da acupuntura e da acupressão e emitindo ali um infravermelho como uma moxa ou como uma laser puntura. Eu acho isso simplesmente genial, né? Eu acho que essa tecnologia ela foi muito bem estudada, foi muito bem desenvolvida e eu me considero um privilegiado de talvez ser um dos pioneiros a ter acesso a isso no nosso continente, aqui na América Latina. E, enfim, eu acho que não... Né, eu só tenho a dizer isso. Eu desejo que todas as pessoas possam ter acesso, que façam os testes, né? Eu coloco vídeos lá no meu Instagram, que alguém quiser assistir lá, os pacientes que autorizam, mas realmente eu falo que é surpreendente, né? A velocidade do resultado, o benefício, a rapidez do benefício e, principalmente, a ausência de desconforto e a ausência de efeitos colaterais, né? Então, assim, é fantástico, né? Ou seja, obviamente, isso iniciou-se na mão de profissionais da área da saúde, mas fatalmente vai estar disponível a todos. As pessoas vão aprender a fazer a aplicação, né? E as pessoas vão se auto-aplicar.
E isso eu falo que, do ponto de vista de direito humano, que eu entendo que o alívio da dor é um direito humano, assim como o direito à propriedade, ao nome, a uma pátria, as pessoas têm o direito de viver sem dor. Né? E é o lema que eu adotei aí em Lisboa durante o evento da Life Wave. Eu acordei um dia e me veio uma frase, assim, eu escutei uma voz me falando: mais saúde, mais liberdade. Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, nós queremos ter isso. Mais saúde e mais liberdade. E eu entendo que através dessa tecnologia nós podemos ter mais saúde e podemos ter mais liberdade. Essas são minhas palavras. Obrigado pela atenção e fico à disposição a todos aí. Um abraço. Eu estou aqui completamente a ouvir as tuas palavras, Otávio. Somos amigos. Aliás, nós não nos conhecíamos fisicamente antes do evento aqui de Lisboa. Ficámos tão surpreendidos porque tudo o que nós gerimos emocionalmente através da tela, não é? Como se diz no Brasil, nós vivenciámos ao vivo quando nos conhecemos aqui. Portanto, é um privilégio estar aqui perante pessoas de tão elevado pensamento e prática também. E, de facto, estava aqui até a ver uma frase do Nikola Tesla, onde ele diz uma coisa engraçada em inglês: se quiseres encontrar os segredos do universo, pensa em 3 termos: energia, frequência e vibração. Frase do Nikola Tesla, que todos nós sabemos, que deu o seu corpo, a sua vida à ciência. Ele não foi a pessoa mais abundante deste universo em termos materiais, até morreu na penúria, porque foi desabilitado na altura pela General Electric e tudo aquilo que era a invenção dele, mas na verdade ele redescobriu tudo o que é a base daquilo que é verdadeiramente os segredos universais. Portanto, é um homem abundante e rico nesse sentido, e que nos deu tanto que ainda agora estamos a descobrir o que é eletrofrequência, radiofrequência, tudo o que é esta estrutura, como tu falaste muito bem, Otávio, da ocupação, que são os pontos energéticos do nosso corpo. Nós queria só recordar a vocês todos, e é fruto do que eu tenho aprendido e que eu tenho estudado. Tenho aqui alguns livros que vou passar rapidamente, não resisto, é mais forte do que eu, mas queria dizer que nós temos 3 grandes pilares de conhecimento humano. Todos nós devíamos ter algum conhecimento. Primeiro, o nosso bioma. O bioma é a estrutura biológica no qual nós somos nascidos e criados e vivemos. Nós nascemos de uma junção solar, que depois deu origem à primeira célula, a tal célula estaminal, que depois foi multiplicando neste processo biológico, deu origem ao ser humano, que cada um de nós é. E felizmente depois um dia vamos desintegrar e vamos passar para outro estado. Na verdade, há teorias que defendem que nós nunca verdadeiramente morremos, apenas nos transformamos noutra coisa. Portanto, o nosso bioma é o nosso primeiro nível de conhecimento. Segundo, genoma. A capacidade dos genes nos codificarem para a saúde e para a doença. E às vezes há variações genéticas que são surpreendentes. Eu quero dizer que hoje o David Schmidt falou num caso de um senhor chamado Dean Karnazes. O Dean Karnazes eu conheço desde 2006. Dean Karnazes, por acaso eu fiquei surpreendido quando ele falou. O Dean Karnazes tem uma mutação genética que permite que ele corra ultramaratonas sem se cansar. É uma mutação genética que faz com que ele não tenha o ácido lático. Para quem sabe o que é a anatomofisiologia, o ácido lático é um ácido que os nossos músculos produzem quando estão sob pressão. E, portanto, no fundo, a nossa performance muscular e física depende também de alguns estímulos que, neste caso, o ácido lático vai cansando os músculos e vai impedindo a sua completa utilização em termos de performance e duração. Este homem, Dean Karnazes, tem uma mutação genética que não faz com que se produza o ácido lático. É uma coisa, ou seja, o homem corre e não se cansa. Ele tem relatos de sair do escritório e correr como uma compulsão. O Dr. David Schmidt descobriu que era uma componente, uma deformação genética. E curiosamente, nós temos um PET na empresa que se chama carnosina. A combinação do X9 com a carnosina faz um efeito semelhante à atenuação da emissão do ácido lático. Eu não sei se vocês sabiam disto, eu estava absolutamente nas nuvens quando o homem dizia isto, porque ele hoje, David Schmidt estava a falar ao vivo da comparação da vontade de nós sermos sobre-humanos ou termos superpoderes e a aplicação dos PETs. E ele explicou que a absorção nesse caso acho que é bicarbonato de sódio, ou baking soda, em inglês, ele falou em inglês, baking soda, não me engano, é bicarbonato de sódio, mas não tenho a certeza. Então ele dizia que numa dose mínima bicarbonato de sódio misturado com 500 miligramas de água, juntamente com o PET X39 mais o PET carnosina, faz baixar muito os níveis de ácido lático normal que nós produzimos no nosso músculo. Então, vai-nos aumentar a nossa resistência ao esforço. E ele diz que isto é uma coisa que nós podemos usar com os nossos PETs. A produção
neste caso do estímulo das células terminais mais a estimulação do carnosina, vão produzir exatamente esse efeito. Então vejam que nós temos na mão algo extraordinário, como falou aqui o Dr. Paulo e o Dr. Otávio. Queria também ouvir aqui mais alguns casos e vamos responder a perguntas, atenção que vamos responder a perguntas, mas queria só dar aqui alguns livros, não me canso de dizer que é extraordinário. O primeiro livro é sobre uma medusa, até vou dizer aqui o nome para vocês poderem ver, eu quero passar a informação para vocês, que se chama Turritopsis. É uma medusa que, sob stress, volta ao módulo de casulo e regride na idade. Se vocês depois quiserem, eu posso passar para vocês. Há um livro editado em Portugal, do Nicholas Brandborg, que é um tipo premiado, é um tipo muito jovem biólogo, penso que é da Escandinávia, se não me engano é de norueguês, que se chama As Medusas Envelhecem ao Contrário. E porquê é que eu explico isto? Porque a natureza já tem um fenómeno de reversão da idade. A regeneração, que falou do Dr. Otávio, já existe na natureza. Nós estamos a descobrir como é que se aplica em nós. Este livro é um livro recente, que eu digo, estou a devorar este livro, é extraordinário. Eu confesso que quero fazer uma biblioteca científica, um dia passar para vocês, quem sabe, vocês me vão acompanhar. O segundo livro que eu comprei chama-se O Corpo Quântico. Corpo Quântico, de uma pessoa que vocês todos conhecem, que é o Deepak Chopra, explica em física quântica as mudanças do nosso corpo. Eu acho que devem vocês comprar também este livro. Comprei um livro que perdi a cabeça, chamado Universo Consciente, porque no fundo tudo o que nós experimentamos ao nível celular podemos experimentar a nível universal. Os princípios são os mesmos. Experimentem este livro, fala exatamente, é do Amit Goswami, é um tipo, enfim, uma pessoa ligada à cosmologia, é um indiano, de origem indiana, ele é muito bom no que faz. Comprei também o livro A Origem do Tempo, mas queria-vos falar do último, para mim é extraordinário, chama-se O Canto da Célula. O Canto da Célula é um livro chamado o melhor livro do ano pelo New York Times, também pelo The Economist e The Guardian. The Economist é muito criterioso nos livros que escolhe, e esta é uma história de vida sobre as nossas células. E é extraordinário ver a performance celular aplicada ao vivo com os nossos pets, explicada neste livro, que é um tratado sobre crescimento celular e sobre a nossa compreensão do mundo. Portanto, eu quero dizer que eu estudo todos os dias. Quando eu falo aqui, não é só não venho aqui só acompanhar pessoas brilhantes como Paulo Pereira, como o Dr. Otávio, mas é também fazer o meu trabalho de casa, que eu quero muito que vocês estimulem a perceber que estamos exatamente na fronteira do conhecimento médico e do conhecimento biológico. Então, eu queria, como é a ideia de hoje, tentar responder aqui a algumas perguntas com o Dr. Paulo e com o Dr. Otávio. Eu tenho aqui algumas perguntas que o Dr. Paulo selecionou, então vou passar para vocês e queria que vocês, neste caso, Dr. Paulo Pereira e Dr. Otávio, pudessem responder. Se calhar primeiro perguntava ao Dr. Paulo e depois passava ao Dr. Otávio, para não estar a cansar aqui o Paulo. Quero exatamente eu fazer uma pergunta e depois, Paulo, podes responder de forma breve, mas tentar responder aqui várias para tentar ajudar toda a gente. Já agora quero dizer, a quem não tiver as perguntas respondidas aqui, o Dr. Paulo Pereira e o Dr. Otávio vão tentar responder em privado, para que vocês todos possam ter uma resposta breve sobre o vosso caso, está bem? Então, Dr. Paulo Pereira, tenho aqui uma pergunta de Carinó, grata, que diz: tenho um jovem de 19 anos que no desporto teve uma queda e que fraturou o joelho. Como indica a primeira foto, vou enviar. E ela pergunta exatamente em que situação o X-Nova ou o Icewave podia ajudar. Portanto, é uma fratura do joelho, portanto, é uma fratura do joelho, não vou aqui expor que ela até mandou aqui radiografias, mas ela pergunta se numa fratura do joelho o X-Nova juntamente com o Icewave podem ajudar e porquê. Paulo, penso que estás com o teu microfone desligado. Já não está. Eu estava a dizer que pode ajudar, sem dúvida nenhuma, qualquer dos dois ou os dois em conjunto. Mas para fazer uma explicação mais pormenorizada e da própria aplicação, precisamos de ver alguma coisa. O que é que partiu? O que é que fraturou? Não sabemos, foi ligamentos? Não sabemos. Portanto, e em que zona do joelho? Interna, externa? Portanto, para eu aconselhar alguma coisa, eu vou tentar simplificar o máximo possível, que é assim: X39 pode usar no local onde sentir que tem mais dor. Tem que fazer a experiência, vai palpando o joelho, por exemplo, da direita para a esquerda, de baixo para cima, e onde sentir que há mais dor, coloca aí o X39. Ok? Penso que é uma resposta simples. A ideia hoje também é responder de forma simples, não fazer grande consulta, não é possível fazer consulta aqui. Não. E, portanto, queria passar para a segunda pergunta, neste caso para o Dr. Otávio. Vamos fazer uma vez, cada um à vez. Dr. Otávio, tenho aqui uma pergunta
Da Paula Venâncio, que pergunta a uma senhora de 84 anos que tem prótese na anca e na omoplata. Se pode colocar o X39 e de que forma? Sim, muitas das dores em pessoas que têm artrose, elas não são por causa do desgaste ósseo. Um dos principais motivos de dores são as tendinites, as bursites, as contraturas musculares. Então, o fato da pessoa ter uma prótese ou ter uma artrose, uma artrite, não contraindica a utilização de um dispositivo de infravermelho. Pelo contrário, há pessoas que fazem a cirurgia, que colocam a prótese e que ainda assim continuam a sentir dor. E isso acontece por qual motivo? Porque a prótese não trata a causa da dor. A prótese, por mais que ela permita o ganho de mobilidade quando há bloqueios na mobilidade, um bloqueio mecânico, por exemplo, quando o osso bate no outro osso, ele trava a articulação, aquilo é um caso que uma prótese pode ajudar. Mas o que está em volta da articulação permanece com dor, inflamado, degenerado é a palavra que nós usamos. Então, ao estimularmos essas células estaminais, né, ao redor dessa articulação, mesmo com a prótese, pode sim haver melhora dessas inflamações e das dores. Perfeito. Se calhar, Otávio, perguntava só para ti mais uma pergunta antes de passar para o Paulo Pereira, que era, em caso de queimadura, qual é o PET que pode ser indicado? Ou seja, uma queimadura, não sei de que grau, não se explica aqui, diz apenas queimadura, e vem com uma segunda pergunta, que é para um indivíduo na ordem dos 65 anos que tem problemas de cirrose, ou seja, um lado uma queimadura, não sabemos qual é a idade da pessoa, e depois uma pessoa já com uma idade considerável de 65 anos com cirrose, ou seja, qual é o PET que se pode aconselhar e qual é a causa da possibilidade de poder usar, quer na queimadura, quer na cirrose, com sucesso, os PETs de LifeWave? Vamos lá. Obviamente, isso não é uma prescrição médica, eu tenho que fazer esse disclosure, tá? Ou seja, não estou orientando que a pessoa utilize, certo? Até porque eu não posso fazer isso sem avaliação do caso. Entretanto, todas as queimaduras existem graus: primeiro, segundo, terceiro grau. Um terceiro grau é quando há uma necrose, um segundo grau é quando forma uma bolha, um primeiro grau é quando tem uma vermelhidão, nós chamamos de hiperemia, certo? Então, todas as vezes que houver uma queimadura, haverá a necessidade de reparação daquele tecido, ou a necessidade que ele se regenere, certo? Quando há uma ferida no tecido, e aí eu tenho a experiência de tratar essas pessoas com o peptídeo de cobre, com o GHK-PCU, em aplicações, ou cremes, tá, o Miguel? Eu usava muito creme antigamente de GHK-PCU, certo? Existe tônico capilar. Nós aplicamos GHK-PCU no couro cabeludo para poder estimular o crescimento de cabelo, certo? Por quê? Porque justamente ele estimula as células estaminais e os fatores de crescimento, né? Então, o que acontece? Em uma queimadura, sim, podemos pensar na possibilidade da utilização de um X39, por exemplo, por estimular o peptídeo de cobre, ok? No caso de uma cirrose é uma fibrose, uma falta da capacidade de regeneração do fígado, ou seja, nós sabemos, né, desde a Grécia Antiga, a lenda de Prometeu, que foi acorrentado no alto do Monte Olimpo por ter roubado o fogo de Zeus, certo? Que o fígado é o órgão que mais se regenera no nosso corpo. A capacidade de regeneração do fígado é imensa. Isso é falado desde a época da Grécia Antiga na mitologia. Para você ver o quanto que a medicina regenerativa já começou há milhares de anos atrás. Nós não estamos inventando nada, né? O conhecimento sobre a regeneração é muito antigo, certo? Quando a pessoa tem uma cirrose, é porque esse fígado perde a sua capacidade de regenerar. Bom, isso pode ter vários motivos. Uso de álcool, problemas na vesícula biliar, intoxicações, certo? Então, vamos falar, o X39 pode auxiliar na regeneração do fígado? Teoricamente, sim. Obviamente, isso não é uma prescrição, eu teria que ver o caso a caso para poder identificar. Existe uma substância que é a glutationa, que é um ótimo antioxidante, certo? E o fígado, qual que é a função principal do fígado? É limpar toxinas do nosso organismo. Então, eu penso que, de uma maneira genérica, sem que seja uma orientação médica, uma associação de um X39 com uma glutationa pode, talvez, em tese, ser
uma boa opção, mas teria que eu não prescreveria assim de maneira ostensiva, certo? Mas em tese, sim, poderia ser uma boa opção. Muito bem. Acho que ficou claro. X19 com glutationa. Glutationa é só o antioxidante mais poderoso que o corpo consegue produzir e sintetizar e precisa de ajuda, neste caso externa, para poder fazer, e com o glutationa nós conseguimos produzir quantidades maiores deste antioxidante com o PETs que o Dr. Otávio falou. Muito bem. Acho que ficou claro também a resposta. Queria agora fazer aqui uma pergunta para o Dr. Paulo Pereira, que eu sei que lhe é bastante cara e que hoje eu quero dizer que eu e o Paulo Pereira fazemos todas as quartas-feiras uma seleção das perguntas que nos parecem mais pertinentes. Nós recebemos dezenas e dezenas de perguntas. Se a vossa pergunta não estiver hoje aqui respondida, não levem a mal, é que é uma montanha de perguntas, umas pelo canal próprio e outras de forma pessoal, e o Paulo Pereira e eu temos sempre aqui algum cuidado de escolher algumas. Hoje a minha pergunta sobre mielite. E eu sei que o Paulo Pereira me pediu hoje, especificamente no nosso consultório, que ele pudesse responder a um caso que surgiu de alguém que tem mielite, não mielite transversa, mielite apenas, e sobre que tratamento ou que abordagens poderia fazer sobre um caso de mielite. Paulo, esta deixo para ti, que eu sei que é mais cara para ti. Gostava muito que tu respondesses da melhor forma que puderes a esta pergunta. Tal e qual como o Dr. Otávio já afirmou há pouco, nós não estamos aqui a fazer uma consulta que resulta num determinado diagnóstico, não é nada disso. O que nós estamos aqui a fazer é procurar adequar um conjunto de meios, que são os adesivos LifeWave, a determinadas condições que já constituem uma queixa das pessoas, já têm sintomas. E, tal como também já foi dito aqui, os nossos recursos destinam-se a estimular a nossa autocura. Não é um medicamento orientado para uma determinada doença. Portanto, aquilo que eu vou aqui dizer em relação à mielite, e a maior parte das pessoas percebe porque é que eu estou a referir-me à mielite, e aquilo, a razão por que eu estou a referir-me à mielite é muito especial. É muito especial porque pode ajudar, francamente, a pessoa que está com esse problema. Eu tive um caso de mielite transversa com uma tetraplegia total e, a partir do momento em que começou a fazer X39, em 5 dias começou a mexer os braços. De modo que quem tem uma situação destas bastante grave, é uma inflamação da medula, é bastante difícil de resolver, pode ter várias origens. Contudo, a pessoa que apresentou esse problema, que apresentou esta situação da mielite, fique com esta ideia. É que se tentou de tudo para saber qual era a origem, tentou-se de tudo, sem saber a origem também não tínhamos a solução terapêutica, tentámos tudo sem descobrir rigorosamente nada. Foi um esforço tremendo que foi feito a nível hospitalar, e alguns, especialmente o Miguel, conhece alguns pormenores do que é que esteve a tentar fazer, e do nível de insistência durante 2 meses e meio. E, ao fim de 2 meses e meio, eu falei com dois dos elementos da equipa, que estava a cuidar da pessoa doente, da paciente neste caso. E disse-lhes: temos que resolver a situação de alguma forma. 2 meses e meio é muito, e eu recuso-me a tirar a toalha ao chão. De modo que gostaria muito que utilizassem isto. Chama-se X39, trabalha desta forma assim, funciona desta forma, tem este princípio de funcionamento. E, ao fim de 3 dias, estavam a fazer, ao fim de 5 dias de utilização da aplicação do X39, estava a começar a ter mobilidade no treino superior. Primeiro nos braços, mãos e braços, e depois, no fim, já se virava na cama,
cada movimento novo era uma conquista, mas que foi acontecendo num espaço relativamente curto. Portanto, quem tem mielite, sem que seja forçosamente igual, eu volto a dizer, tem origens diversas, tem esta referência. X39 foi a única coisa que foi utilizada e deu o resultado que eu descrevi. Muito bem. Está respondido. Agora queria fazer mais uma pergunta do Dr. Paulo Pereira, especificamente sobre aqui penso que o Luís Bastos tinha feito uma pergunta, aliás quero agradecer ao Luís porque ele foi muito insistente no melhor dos sentidos, tinha aqui uma pergunta que era importante e fez-me lembrar que foi das primeiras perguntas que nós recebemos e eu queria para ele dar um abraço e dizer que vou tentar aqui colocar a pergunta da melhor forma como foi colocada. Mais uma vez eu digo, temos dezenas de perguntas, se não tiver a resposta hoje, quer eu, quer o Dr. Paulo Pereira, quer eventualmente o Dr. Otávio, vamos tentar responder de forma breve e simples, em privado ou no grupo, para poder vocês, pelo menos, terem uma pequena abordagem, já que aqui o tempo não permite. O objetivo do dia de hoje é responder a todas as perguntas, mas foram tantas, mas tantas, que não há tempo possível, seria uma loucura fazermos. Portanto, vamos procurar depois responder um bocadinho mais em privado, de forma breve, para toda a gente ter menos uma pequena orientação. Uma pergunta é a penúltima pergunta de hoje que eu vou colocar, que é exatamente sobre Deep Brain Stimulation, ou seja, colocação de elétrodos no cérebro. Não sei se algum de vocês tem esta experiência, ou conhecem alguém, inclusive começam a ver empresas internacionalmente que vendem a ideia de colocarmos chips no cérebro para aumentar a nossa performance cerebral. Eu não sei qual é a razão deste Deep Brain Stimulation, pode ser algum tipo de coma, algum tipo de paralisia cerebral para estimular algum tipo de eletroestímulo na zona cerebral específica, mas queria eventualmente dizer, o Dr. Paulo Pereira, uma pergunta é se podemos usar ou devemos usar X39 para quem tenha tido este tipo de estimulação cerebral profunda. Não sei, quer o Paulo, quer o Dr. Otávio conhecem alguém com esta patologia, com estas características biológicas, eu não conheço pessoalmente, passava para vocês. Ficamos os dois a olhar um para o outro. Deep Brain Stimulation, aliás, o Luís mandou-me inclusive aqui um gráfico, uma estrutura, penso que isto é ele manda aqui um gráfico que isto é um gerador de impulso, parte do sistema DBS, que é colocado no cérebro com uma espécie de um estimulador de frequência junto ao peito, portanto eu penso que deve ser uma bomba que eletroestimula permanentemente um circuito cerebral, deve ser para acordar alguma parte do cérebro que morreu ou que está com algum condicionamento, penso eu. Não, aliás, se não tiverem uma resposta hoje, não há problema, depois respondemos aqui ao Luís, mas pelo menos ficou feita a pergunta. Ok. Eu penso que eu não tenho nenhum caso. Não tenho nenhum caso e muito menos depois em relação à aplicação do X39 ou de qualquer outro dos PETs. De modo que é difícil dar uma resposta em concreto, ainda por cima, não tendo nenhum dado sobre a situação desse paciente, dessa pessoa. Aqui o Luís está a dizer que a pessoa em casa tem Parkinson. Quero só aqui dar uma nota. O Luís está aqui em direto a dizer que a pessoa tem Parkinson. Temos casos de pessoas com Parkinson que recuperaram muito com o X39. Obrigado, Luís. Exatamente. Assim facilitar a pergunta. Era isso que eu ia dizer. Atenção, estamos numa situação que é Parkinson, nós temos já alguma experiência de benefícios muito interessantes com os PETs, principalmente com o X39. Atenção. Bom, eu ia dizer uma coisa, não sei se devo dizer, mas se calhar vou dizer. Os PETs da LifeWave são patenteados. O método é patenteado. Mas é evidente, nestas coisas, há sempre ali alguns caminhos de fuga e consegue-se fazer uma coisa parecida de forma diferente. Isto vem reforçar aquilo que eu disse no princípio em relação à expectativa que eu tenho e que algumas pessoas em meu redor também têm, profissionais de saúde, que nós estamos na presença do primeiro passo, ou dos primeiros passos, para uma alteração paradigmática da medicina, ou de uma parte dela, pelo menos, e existe já mais gente a trabalhar com tecnologia próxima desta, e uma dessas soluções é dirigida para 3 doenças em particular, uma delas é
é o Parkinson. Mas eu acho que se nós temos já algumas práticas, já alguns resultados, e se temos essa disponibilidade de utilizar o X39, vamos ajudar o homem com Parkinson com o X39, que é capaz de obter resultados interessantes. Perfeito. Doutor Otávio, não sei se queres complementar ou se queres que eu coloque uma outra pergunta. Neste caso, há uma pergunta aqui específica, muito simples, sobre a obstipação, ou seja, quais são os benefícios que temos com o X39 com a obstipação. Não sei se Ok, quer. eu vou tentar ser breve, porque fica uma coisa muito específica, sabe, Rui? Mas o que acontece? Dois pontos que eu vejo pacientes com Parkinson que costumam responder bem. Um é com os antioxidantes, que é o glutatião. Realmente eu costumo utilizar doses bem generosas de glutatião nos tratamentos. E outra é que tem vários trabalhos que mostram benefícios de uso de infravermelho em dispositivos transcranianos, né? Ou seja, porque o Parkinson é uma disfunção da mitocôndria. Quando você faz a ativação da mitocôndria com o infravermelho, independente de qual seja a fonte dele, você tem uma diminuição da disfunção do neurônio. O neurônio, junto com o músculo miocárdico, que é o músculo do coração, são os tipos de células que mais têm mitocôndria no nosso corpo. É o coração e o cérebro, certo? São os que mais consomem energia. Quando a mitocôndria do cérebro está funcionando mal, nós temos doenças como Alzheimer e como Parkinson, por exemplo, que são doenças mitocondriais. As escleroses, né, podem também estar relacionadas nesse grande grupo de demências. Então, tudo que você faz para ajudar a mitocôndria a funcionar melhor vai trazer benefício. Né? Não sei se eu consegui contribuir, espero que seja aí, mas é o que eu vejo. São duas coisas que eu vejo, além das medicações, além das terapias, além das suplementações vitamínicas, né? Ou seja, nós temos aí. Não existe um tratamento isolado para Parkinson, né? O Parkinson está muito relacionado com diabetes, com resistência insulínica. Então, fazer uma alimentação sem carboidratos, sem açúcares, incluindo as frutoses, né? Incluindo os açúcares do leite, como as lactoses, enfim. É um paciente que ele vai ter que entrar num programa alimentar muito rigoroso se ele quiser reverter os sintomas. O Dr. Otávio colocou aqui um paper que se chama Mitochondrial Dysfunction and Parkinson Disease. É um paper que está disponível também, eu já baixei aqui na SCBI, exatamente sobre a aplicação do Near Infrared Photobiomodulação, ou seja, sobre a aplicação de fotobiomodulação como uma potencial estratégia de terapêutica para esta patologia, vamos dizer assim. Portanto, há caminhos, vamos dizer assim, eu acho que o Dr. Otávio aplicou aqui, há caminhos através da fotobiomodulação para podermos aproveitar aquilo que é o melhor que a ciência tem para doenças degenerativas complicadas como é o Parkinson. Portanto, Luís, é a melhor resposta que podemos dar aqui hoje, aqui em direto, mas eu penso que ela é bastante estimulante, porque o estímulo do DBS, neste caso, desta frequência localizada no cérebro, através de uma aplicação tecnológica medicamentada, obviamente, enfim, estudada certamente, tem complementaridade com a fotobiomodulação. Eu penso que se estamos à procura de uma resposta que pudesse abrir um bocadinho a hipótese de poder haver uma solução através da tecnologia geral, então está aqui documentada com um paper, com muitos estudos de certeza. Eu recomendo que vejam este paper, porque ele pode dar luz, inclusive para os familiares poderem propor, como disse aqui o José Paulo Pereira, que às vezes temos de ser nós a propor ao sistema. Nós vivemos no sistema, todos nós sabemos que o sistema de saúde, o sistema de transporte, o sistema de alimentação são sistemas da sociedade atual. Cada um sistema vai evoluindo, mas ele também evolui de acordo com a nossa própria pressão positiva para que haja melhores soluções. O Dr. José Paulo Pereira, infelizmente com a tragédia que passou, viu-se obrigado a sugerir esta evolução. Talvez neste caso também seja uma boa ideia poderem também propor que haja uma evolução no tratamento, quem sabe com bons resultados. Desejo o melhor sempre a todos nesta revolução, como disse aqui o Dr. Otávio logo no início, que todos estamos a passar como pioneiros. Nós somos pioneiros absolutos. O nosso corpo vai sofrer os benefícios de sermos pioneiros nesta altura da vida e fico muito grato com isso. Eu queria só colocar duas perguntas finais. Uma sobre a obstipação, foi colocada há pouco mesmo, talvez o Paulo Pereira possa pegar nela. Paulo, não sei se queres pegar sobre a obstipação, eu sei que tens casos também documentados clínicos muito interessantes, e depois terminamos com uma última pergunta e uma declaração, quer do Dr. Paulo Pereira, quer do Dr. Otávio, para fecharmos a sessão de hoje. Paulo, podes só pegar na obstipação, por favor? Olha, Miguel,
A obstipação não faz parte da lista de benefícios que o X39 nos pode colocar na mão. Não faz parte. Mas aquilo que se tem verificado na prática é que as pessoas que vão começando a fazer, vão iniciando a utilização do X39, a certa altura vêm-nos dizer: olha, será que isto me está a fazer alguma coisa? Porque eu era obstipado e agora já não sou. E isto repete-se em clínica várias vezes. Portanto, a minha opinião em relação à utilização do X39 na obstipação é esta. Pode realmente, e aparentemente está a acontecer, está constatado na prática, que existe efetivamente uma melhoria da condição do funcionamento do intestino quando se faz o X39. Ok, muito bem. Eu talvez queria só dar a palavra aqui ao Dr. Geraldo, não é? O Dr. Geraldo está aqui há algum tempo com o seu braço na mão, ou perdão, o seu braço no ar aqui no chat. Não sei se o Dr. Geraldo poderá intervir. Estava aqui com a. Não sei se. Eu estou a ver aqui a sua câmera em freeze. Não sei se ele quer intervir ou não, ou se é meramente aqui a imagem que ele coloca aqui, não consigo distinguir. Não sei, Dr. Geraldo quer. Não sei se pode participar, seria uma honra para nós. Ok, eu penso que. Pelo menos que a informação que eu tenho é que é um médico já com muita prática clínica, uma pessoa com 65 anos, já com muita experiência. Se ele eventualmente, no decurso aqui da sessão, se quiser intervir, é só abrir o seu microfone ou eventualmente permitir, eu vou só Geraldo permitir. Carvalhais, está ouvindo? Não, eu acho que não. Acho que ele não ouve. Tudo bem, Rui. Não está, né? Penso que não. Penso que se o Dr. Otávio, perdão, se o Dr. Geraldo quiser ligar o seu microfone, ele pode, só para contribuir aqui um pouquinho connosco, está bom? Entretanto, se ele puder entrar muito bem, se eventualmente for impossível, às vezes é impossível, questões tecnológicas, irá entrar numa outra vez. Bom, eu queria só para terminar, fazer uma última pergunta, inclusiva, foi aqui colocada em direto, eu quero só fazer aqui, colocar também, que é: duas vértebras danificadas comprimem o nervo ciático. Solução através da fotobiomodulação que pode ser usada. Dr. Paulo Pereira ou Dr. Otávio. Portanto, Ô, Miguel, duas vértebras danificadas. Ninguém sabe. deixa eu responder da vértebra, por ser ortopedista. Eu acho que é o seguinte. Hoje nós temos diversos artigos científicos mostrando que fotobiomodulação é um tratamento que oferece ganho de massa óssea, certo? Nós sabemos que a osteoporose é uma doença extremamente prevalente, muito frequente na população e que gera prejuízos enormes para a saúde, inclusive com uma taxa altíssima de mortalidade e de restrição para a mobilidade de forma que gera sequelas, né? Então, quando uma pessoa tem uma fratura de vértebra, provavelmente causada por uma osteoporose, a ativação da capacidade regenerativa das nossas células-tronco, ela pode ser feita por diversas formas, né? Entre as quais aplicações locais, a estimulação magnética e também a fotobiomodulação. Tem muito trabalho sobre o uso, por exemplo, de infrared, né, de infravermelho, para aumento da densidade óssea. Eu acho que basta ir lá no PubMed ou no Google Scholar mesmo e colocar lá infrared em bone, né, ou seja, de osso, que você vai achar muita literatura, tá? Tem muita evidência, porque existe uma necessidade de estimular a circulação sanguínea, liberação de fatores de crescimento, e osteoporose é uma doença reversível, né? Muitas vezes as pessoas não tratam as causas, tratam apenas os sintomas e por isso ela não melhora. Isso. Dr. José Paulo Pereira, quer acrescentar alguma coisa ou podemos ir para a parte final? Ok, vou acrescentar uma coisa àquilo que o Dr. Otávio esteve a dizer, que é, eu costumo tratar este tipo de problemas maioritariamente também com fototerapia, mas maioritariamente com acupuntura. Com excelente, e porquê é que faço isso maioritariamente? Maioritariamente com acupuntura porque é a técnica terapêutica que mais confiança me deu em lesões deste tipo. E normalmente de uma forma relativamente rápida. Ok? Portanto, se queria acrescentar só Bem, isso.
Está respondido. Eu penso que o Dr. Geraldo não consegue hoje entrar, portanto vamos dar-lhe a oportunidade de uma próxima vez poder entrar. Não tenho tempo, não temos espaço, humanamente já passámos um pouquinho a nossa hora, mas queria acima de tudo dizer, tem sido uma riqueza gigante. Eu estou aqui a ler os comentários hoje na nossa live, as pessoas estão a agradecer muito a intervenção, quer do Dr. Otávio, quer do Dr. José Paulo Pereira. Queria que, se vocês tivessem possibilidade, coloquem aqui se gostaram hoje da sessão, se foi esclarecedora, se foi rica em termos de respostas, se foi pertinente, ou seja, se teve o seu propósito, que é poder ajudar pessoas a terem mais esclarecimentos e mais vontade de estudar por si mesmo. Não se esqueça dos princípios. Primeiro, não se cientificar demasiado, não medicalizar, não fazer disto uma consulta e estimular a que a pessoa vá à procura de informação. Como fez aqui o Dr. Otávio, colocou um paper, ele podia ter chamado a ele a autoridade maior sobre um determinado conhecimento. Não. Está disponível, podem estudar, podem ver por vossos próprios olhos, podem pesquisar e ser médicos da vossa própria saúde, que é aquilo que eu estimulo toda a gente a ser quando procura mais informação. Portanto, se gostaram hoje, coloquem só, porque é sempre bom ter o carinho. O Dr. José Paulo Pereira trabalha muito, o Dr. Otávio é uma pessoa absolutamente magnífica e que sei que está cada vez mais com um pé na Europa e com um pé no Brasil. Portanto, eu acho que vamos ouvir falar cada vez mais do Dr. Otávio, mas queria muito que, se calhar, terminasse, se calhar comece pelo Dr. Otávio. Dr. Otávio, se puder só dar aqui uma nota final sobre o que é que nós podemos realmente fazer pela nossa saúde, um conselho final, o que é importante prestarmos atenção aos efeitos do XT9 da fotoviolação. Já aqui um conselho final, como irei pedir depois ao Paulo Pereira. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer cada um de vocês que ficou aqui até agora, agradecer pela atenção, pelo convite por parte do Rui Miguel e do Dr. Zé Paulo Pereira, falar que eu estou à disposição. Se quisermos fazer, né, quiser que eu participe toda quarta-feira, vai ser uma honra para mim. Eu entendo que todo conhecimento ele precisa ser partilhado, que toda forma de melhorarmos a vida das outras pessoas, nós estamos melhorando também as nossas próprias vidas. Então, se você tem um pouco de dificuldade em ajudar os outros, ajude pelo seu próprio egoísmo. Esse talvez seja um dos maiores lemas, né? Ou seja, ajude porque ao ajudar o outro, você está se ajudando também. Então, se você é muito egoísta, ajuda muito os outros, que aí você vai se tornar cada vez melhor e seu egoísmo vai se nutrir pela ajuda ao próximo. Gratidão, acho que é a palavra que fica para mim, muito grato. Estarei em Portugal em breve, né? No final do mês estou aí de volta, né? Para algumas visitas. Se alguém quiser me encontrar, vai ser uma honra. Vou estar lá em Lisboa na última semana de maio, feriado de Corpus Christi, meu aniversário. Vou comemorar meu aniversário em Portugal esse ano. Então, se alguém quiser fazer um... Também. Para quem não se sabe, tiver... o Dr. Otávio também é português, portanto... Se alguém souber... Né? Se alguém souber fazer um bolo sem glúten aí, me chama, que eu vou querer bolo sem glúten esse ano. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. É um privilégio termos aqui, Otávio, posso te chamar amigo, porque, para além da família, és alguém muito próximo que entrou, como eu costumo dizer, de mansinho e ficou e é para ficar. Portanto, fico muito grato pela tua amizade e, acima de tudo, por teres disponibilidade para ajudar toda a gente, ou todo o mundo, como precisa aí em português do Brasil. E, obviamente, contamos contigo mais vezes, certamente, e acho que já és um dado adquirido aqui para todos. Paulo, queria também que tu desse uma mensagem final, como fazes sempre, só para que a gente perceba que isto é sempre uma evolução, não é? Até a nossa aprendizagem, por isso é que eu leio muito, por isso é que eu estudo muito, por isso é que eu me rodeio, pessoas que sabem sempre mais do que eu, para até dar uma dica, dar um conselho, e obviamente eu ouço muito também do Dr. David Schmidt, porque vou buscar a fonte da inspiração que ele nos dá, e aconselho a todos que toda a gente tire pelo menos 10, 15, 20 minutos por dia, meia hora se possível, para estudar uma coisa nova, para pôr o cérebro. Reparem, a neurogenese também é uma questão de estímulo. Nós, quando vamos ao ginásio estimular o corpo, nós usamos máquinas. Quando nós usamos estímulo cerebral, como seja a leitura, como seja uma ideia nova, como seja uma conversa, nós estamos a fazer neurogenese, estamos a reconectar as células neurais umas com as outras através de uma nova ideia. Eu recomendo que vocês usem isto, que é a melhor terapia de vida para o cérebro estar sempre ativo, sempre constantemente à procura de novas fontes de inspiração. E, portanto, eu queria também dizer que hoje, falando do David Schmidt, hoje tive uma conversa muito produtiva com o Paulo Pereira sobre várias áreas, e eu queria deixar a palavra final para o Paulo. Paulo, dá-nos um conselho sobre o que é que nós devemos manter a nossa serenidade e a nossa vida tranquila perante os desafios do dia-a-dia. Olha, Miguel, isto acaba por ser um problema genético. Nós não caímos aqui de paraquedas no mundo, estamos cá há uns milhões de anos e temos uma determinada conduta
do nosso dia a dia, durou esses milhões de anos, foi modificada ultimamente para ficar pior. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós tivermos o cuidado de cumprir com aquelas regras que faziam parte do nosso comportamento há uns milhares de anos atrás, e isso não é andar para trás do ponto de vista civilizacional, nós vamos para a frente, sim, em termos de saúde. O que é que eu quero dizer com isto? Atenção ao exercício físico, sempre o fizemos, deixámos de fazer agora. Somos muito mais sedentários do que éramos. Isso também é importância fundamental na nossa saúde. Comer aquilo, ainda há pouco, foi a hora do almoço, tinha a televisão ligada, olhei e estavam a mostrar, eu penso que foi na televisão, estavam a mostrar como é que se faz aquela coisa, como é que se chama aquilo, parece ser marisco, mas não é. Aquilo tem um nome, ajudem-me lá, põe-se nas saladas e tal, coisa. Mas é uma coisa que é abominável. Aquilo é cor-de-rosa e branco. Penso que sei o que estás a falar. Penso que tem assim umas misturas assim um bocadinho mais, assim, mais Sim, compridinhas, aquilo assim aquilo delgadas. parece carne de marisco, mas não é. Não é. Já sei o que é, não me lembro do nome, mas sei o que estás a falar. Nem eu, não me lembro do nome. Mas eu estava a ver passagens do fabrico daquilo e não consigo perceber como é que há pessoas que conseguem meter aquilo dentro da boca quando aquilo é uma coisa fabricada a partir de materiais absolutamente sintéticos. Aquilo não tem nada de natural. Não é? Agora quase que me vinha o nome. Mas para acabar, deixem-me só dizer uma coisa. Nós estivemos aqui a falar, o doutor Horácio, principalmente, esteve a falar em pontos da acupuntura e na estimulação desses pontos com luz ou com agulha ou com pressão. Deixem-me contar-vos só uma coisa. Há uns anos, no Jardim Zoológico existia um conjunto, não sei se ainda existe, porque eu não vou há muitos anos ao Jardim Zoológico, não sei se continuam lá ou não, o espetáculo com os golfinhos e tal. E havia um golfinho fêmea, desse grupo de golfinhos que faziam os espetáculos lá, que tinha infecções urinárias de repetição. E saltava menos que os outros, nadava mais lentamente que os outros, etc. E então foi feito um tratamento de estimulação de alguns pontos da acupuntura, escolhidos em função do problema. Foi feito um tratamento com laser, estimulação desses pontos da acupuntura com laser, e que resultou numa notícia de jornal, notícia destacada. O golfinho fêmea estava a nadar tanto como os outros, tão rápido como os outros, a saltar tanto como os outros, e nunca mais teve infecções urinárias. Portanto, para aquelas pessoas que pensam que este tipo de intervenção é de menor categoria, desenganem-se, porque ainda ninguém tinha conseguido resolver o problema do golfinho, não é? E que foi resolvido daquela forma. Por outro lado, pensem sempre, quando quiserem avaliar isto funciona ou não funciona, será que funciona? Pensem sempre assim, podemos fazer uma analgesia cirúrgica com acupuntura, exclusivamente. Oh, Agradeço a atenção que me deram. Até breve. muito obrigado. Muito Até obrigado. breve. E vamos nos encontrar Façam mais um vezes, resto de certeza bom. absoluta. Queria agradecer a todos mais uma vez. Eu estava aqui a refletir sobre a riqueza desta sessão, estava aqui a ver os vossos comentários tão generosos. O que estavas a referir, toda a gente, houve aqui dezenas de respostas, delícias do mar, referiste a delícias do mar, É isso era aquilo mesmo. que querias É falar. isso mesmo. Isso. Mas é Não tão é generoso delícia toda a gente nenhuma. dizer aqui delícias do mar, está aqui no chat, obrigado. Isto é uma sessão muito rica, é uma comunidade tão forte, tão estimulante. Queria, acima de tudo, hoje, para fechar, da minha parte, dar os parabéns a todos. Vocês não imaginam o estímulo que é cada um de vocês. Eu estou a ver hoje aqui a Eugénia, estou a ver a Cristina Calisto, que quer dar um beijinho, estou a ver o João, que conheci também na live, que me ensinou um pouquinho de linguagem gestual, quero dar um abraço especial para ele, por várias razões, para a Eduarda Chester, para a Maria Diolinda, para a Daniela, que estou a ver aqui também, para, enfim, para a Maria, que também nos deu aqui o testemunho,
para a Viviane que está aqui connosco, para o Amável, enfim, para tanta gente linda, vocês são incríveis, vocês não imaginam, quando eu e o Paulo Pereira começamos a trabalhar nestas lives e nestas sessões e a responder as perguntas, e dá-nos muito trabalho, quero-vos confessar que dá-nos bastante trabalho fazer isto, mas é com tanto prazer, é com tanto tempo, porque na verdade, nós como vos conhecemos a muitos de vocês, estamos a trabalhar para vocês, estamos a ajudar-vos a passar mais uma barreira, a criar uma resposta para alguém, a entender um pouquinho melhor até para vocês alguma dúvida que tiveram durante a semana, um caso que ouviram que não ficou bem respondido e vêm aqui perguntar. A ideia não é ser um consultório último, nem ser consultório sequer, mas é apenas ser mais um estímulo, mais uma paragem, mais uma resposta, mais uma influência que podem ter para melhorarem o vosso próprio conceito e ao fazer isto terem mais autoconsciência do que verdadeiramente nos move. Eu sou muito movido por pessoas, eu sou muito... existe um partido político que tem na sua gênese duas frases que eu gosto muito, que é humanista e personalista. Eu adotei isso para mim, não sou grande adepto de política ativa, gosto, tenho as minhas simpatias por ideais, mas não tenho grande tempo para militâncias, nem para andar aí nas loucuras do dia-a-dia da política, embora entenda que é importante termos a noção do que se passa no mundo e temos também algum tipo de posição perante o que se passa no mundo, isso é verdade. Mas fico tão feliz porque a minha militância é este grupo. A minha militância passou a ser a equipa toda do X39. O meu partido político, vamos dizer assim, é ter pessoas mais saudáveis e poder dedicar um bocadinho da minha vida, um dia, quem sabe, a dizer assim, foi tão interessante aquela live que me ajudou a ter nova consciência do que eu faço, nova consciência de como eu vivo, nova consciência de como eu falo, nova consciência de como é que eu me nutro, porque é que é importante a fisiologia, porque é que é tão importante eu ter determinado tipo de regras para a minha vida. E esta é a minha grande militância. Eu nunca disse isto assim de forma tão entusiasta, mas é verdadeiramente o meu partido político. Se houvesse um partido chamado X39, eu talvez fosse um subscritor, porque eu acho que é ótimo participarmos de uma comunidade que se ajuda a si mesmo e que permite que toda a gente viva melhor. Eu acho que na vida nós temos que ter aqui uma posição de força para ajudar os outros a terem uma vida com mais sentido e com mais princípio. Eu quero partilhar 3 ideias-chave, que é aquilo que eu vou fazer a Luxemburgo agora nestes dias. Eu vou fazer unicamente levar aquilo que nós começámos a fazer aqui em Portugal, que é 3 princípios. Primeiro princípio, princípio da partilha. O que é que estamos a fazer aqui? Estamos a partilhar o melhor do conhecimento de cada um de nós a bem dos outros. Ninguém mete na gaveta uma boa prática, um bom caso e guarda para si. Não, aqui nós partilhamos o melhor que temos com todos. E para mim, o primeiro é o princípio da partilha. Segundo princípio, princípio da pertença. São 3 P's. Partilha, segundo P é pertença. Quando nós fazemos esta partilha, nós pertencemos a um grupo maior. Pertencemos a um grupo de pessoas que querem mais dos outros, querem mais para os outros e querem mais de si mesmo. Eu, quando tenho a consciência que estou melhor, eu quero mais de mim. É como dizíamos aqui a performance da mitocôndria. A mitocôndria é como se fosse uma fonte de energia. Nós temos mais energia para dar aos outros. Portanto, o segundo princípio é o princípio da pertença. E quando vocês trazem mais pessoas para este grupo, mais sentimento de pertença vocês têm, querem mais pessoas que partilhem o mesmo grupo e o mesmo tipo de filosofia. Terceiro P, princípio do propósito. E aqui é que tudo se encanta ainda mais, que é nós temos um propósito maior, temos cada um de nós vidas separadas, vidas com as suas riquezas próprias, vidas com o seu colorido próprio, mas o nosso propósito é o mesmo, elevar pessoas, elevar vidas a um novo expoente. Ninguém consegue fazer uma vida máxima com saúde mínima. Não sei se me faço entender. Nós não conseguimos ter o nosso expoente de vida, de exemplo, como pais, como profissionais, como empresários, como maridos, como esposos, como filhos, se tivermos uma saúde mínima. Com saúde pequena nós não temos vidas grandes. E com mais saúde nós podemos fazer mais do que nos apaixona. Então, o terceiro princípio é o princípio do propósito. Nós, nesta comunidade de partilha de pertença, aumentamos o propósito que nos alimenta como vida. E é isto que me alimenta também a poder dar o meu pequeno contributo, humilde também, para poder dar-vos o melhor que se calhar esta comunidade não tem para dar. E estamos só mesmo a começar. Quero perdoar a imperfeição de não termos respondido a todas as perguntas, são dezenas e dezenas, não conseguimos mesmo, mas vamos procurar melhorar o sistema, ajudar cada vez mais pessoas e dizer que, falando pelo Paulo Pereira e pelo Dr. Otávio, e calhar por mais profissionais de saúde, vamos tentar na próxima quarta-feira fazer mais e melhor e ter novos mecanismos para que vocês também sejam mais ricos para poderem ter mais acesso. Quero só dar uma nota final para quem tiver contacto no Luxemburgo, ou em França, ou na Bélgica, ou nas zonas à volta, Alemanha, Holanda, Áustria. Nós vamos estar no dia 12 de maio no Parque
e no Luxemburgo, um pequeno hotel que vai ter uma sala para 70 pessoas para nós. Vai ser o início do Luxemburgo. Nós começámos em Portugal no final de 2022 com o Paulo Pereira e vamos também dar origem ao mesmo Beijos. movimento em alguns outros Durmam países, bem. eventualmente no próprio Luxemburgo, Bélgica também, França, mas no próximo dia 12 de maio vai ser no Luxemburgo. Se tiverem convidados que queiram ir, mandem mensagem privada para mim, ou para, eventualmente, para o Dr. Paulo Pereira, para o Dr. Otávio, que depois fazem chegar os vossos convidados. Tenho todo o gosto em receber, dia 12 de maio, no Hotel Park Inn, no Luxemburgo, cidade de Luxemburgo. É lá que vai estar. Telefonem para o hotel, para mim, que eu depois dou as indicações todas. Será um gosto ajudar mais pessoas também a ter esta evolução, e vocês podem trazer mais pessoas. Terei todo o gosto em vos dar um abraço ao vivo. Estou a dizer, aqui a Fernanda Matos está a dizer que se calhar também vai, óbvio, ainda bem que vai estar. Portanto, quero muito dar cada vez mais para vocês e ajudar cada pessoa, que é esse o nosso propósito. Está bem? Mais uma vez, obrigado a todos. Foi um privilégio e um gosto. E vamos falando por aqui. Coloquem mais perguntas no grupo próprio do Dr. José Paulo Pereira, que é para isso também serve. Não só para alimentar as questões, como também podemos ajudar um bocadinho undercover pessoas que tenham questões pequenas. Mais uma vez, não é científico no sentido de tirar dúvidas, não é consultório, não é medicalizar, é apenas dar algumas orientações e poder estimular que as pessoas também procurem por eles, porque o PETS é muito simples de usar. Eu quero que as pessoas cada vez mais percebam que isto é muito simples e muito acessível. Obrigado a todos mais uma vez, Dr. Otávio, privilégio do Dr. José Paulo Pereira, e vemos muito em breve, está bem? Um abraço a todos mais uma vez. Obrigado.